Atenção! Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Pegue a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar! Amigos, não é o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. O melhor Natal do Brasil é na Havan. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Muito bem, meus amores, como é que vocês estão? Tudo certo, meus reféns da narrativa do amor? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um Diabrado Programa Pânico pelas angelicais plataformas da nossa Jovem Pan. Bem-vindos ao programa tão necessário e educativo quanto Fofocalizando. Helbertino, um abraço. Vamos começar a segundona com muita inteligência e muito iluminismo. Opa! Rinha de pensadores com o Leandro Potter Carnal e o Mário Serve Costela. Boa tarde, Emílio. Você gosta da minha voz, né? Eu gosto, professor. Meu Indiana Jones da granja. Eu quero você com chicote. Diferente do meu tesão na argola, o ano está quase acabando. E vem a pergunta clássica da Simone. E o que você fez? Eu fiz tanta coisa que eu não posso falar nesse horário. Mas vamos ao pensamento de hoje, Reginaldo. Saiba observar as pessoas. Tem gente que não parece, mas se deixar, queima mais rápido que pão de alho. Namastê, gratiluz, e lembrem-se das minhas palestras em Zurich, Acapulco e Roland Babado do Sul. Agora com você, meu companheiro de palestra, Costela. Boa tarde, Emílio. Como é que está, professor? Estou muito cansado, estou com a ressaca, com uma ressaca que vale por 5 delários. Vamos, então, ao pensamento do dia. O TP não sobe, eu leio no papel. O Toquinho. Mostra lá o Toquinho. O Toquinho aqui, ó, mexendo no TP. Quem que pulou? Vamos ao pensamento. Ixi, agora ele foi lá pra puta que pariu também. Eu não dei sorte com minhas esposas, pois a primeira me largou e a segunda não. Um forte abraço e fique com Deus. E não passem desodorante no popô. Vai, Emílio. É isso aí. Hoje tá impossível. Parabéns, galera. Bons temas hoje, hein? E talvez esse cansaço pode faltar um pouco de espiritualidade para a sua pessoa. Pra mim? Não sei. Pode ser? Não, é você que tá falando. Eu estou falando, O que talvez. você sabe da minha vida espiritual? Eu não sei, isso é um pouco da sua vida espiritual. Você é um homem que reza um pouco, você tem um anjo que você acredita nele e você chama ele de vez em quando. Ele trabalha como freelancer, esse anjo. E se chama Olha Pepela. o estilinho dele. Pepela é o seu anjo, a sua parcerona da vida. O estilinho dele. Mas teremos ele, Emílio, um dos maiores influenciadores religiosos de todos os tempos. O homem que prega, que eu falei, a espiritualidade nas redes sociais, inclusive parece que tem até um especial na Netflix. Tem. Que é o pastor Dave Leonardo. Aí quando fala Leonardo, a gente sabe. Sim, ele já esteve aqui. Já, simpático, já queridão, diversos seguidores. Sim. Então vamos trabalhar, porque agora temos aqui a nossa presença ilustre neste programa, senhoras e senhores. No programa de hoje, um dos maiores influenciadores religiosos do país. Deus tem um plano com você. Se formou em Direito, mas a espiritualidade falou mais forte. Com mais de 8 milhões de inscritos, é o maior canal de pregação do mundo. Mas em nome de Jesus, essa mentira cai por terra agora! Palmas para o pastor e escritor Dave Leonardo. Aí o Dave participando aqui da programação da Jovem Pan. Fala, Dave, tranquilo? Cai por terra. Você vê o que foi? O que foi? Muito a vinheta. É que a vinheta? fala que é, é o maior canal e ia dizer essa mentira cai por terra agora, é maravilhoso. Tá vendo só? Deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas hoje em dia, a gente percebe aqui, né? Fazendo programa, conversando, elas querem ter muita segurança e muita certeza. As pessoas estão precisando ter segurança e certeza como nunca. Por que isso? Olha, eu acredito que, na verdade, essa expectativa
Primeiro que ela não é alcançável. A gente nunca tem certeza de absolutamente nada. Só que eu acho que como as coisas estão cada vez mais instáveis e valores que eram tão sólidos estão perdendo a solidez ao longo do tempo, eu acho que esse desespero se torna ainda maior. Aquilo que a gente confiava antes, de uma certa forma, com muita clareza, hoje já não tem mais a mesma solidez, sabe? Então acho que vai desesperando o ser humano, essa falta de insegurança. O veinho lá, aquele Obama, ele falava o seguinte... O Zygmunt. Que é o negócio da... Amor líquido. O amor líquido, a teoria líquidos. dos amores líquidos, a vida líquida e tal. muito Ele falava o rápido, seguinte, que a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza das coisas. A única certeza é a incerteza. Mas o ser humano, o nosso cérebro, não quer isso. Então a gente fica buscando certeza em outras coisas, fica buscando certeza no mundo cada vez mais de incerteza. Isso vai deixar a turma doida, né? Hoje a gente tem um cenário de doenças psicossomáticas que são absurdas e cada dia tem um novo nome de uma doença nova nascendo. A gente teve agora a última, que é essa questão do síndrome do pensamento acelerado. Sim. Né? Que é uma coisa nova, mas que na verdade o diagnóstico é novo, mas isso já existe há muito tempo. Só que eu acho que agora as pessoas elas estão mais desesperadas. Eu acho que essa questão de ser líquido ou de tudo ser muito rápido, onde a gente quer tudo para ontem, acabou acelerando essas nossas emoções, a nossa maneira de escolher as coisas, a maneira de a gente ler o mundo. Então, eu acho que todas essas pressões que estão sendo colocadas em cima de nós, de resultado, de realidades que são inalcançáveis, estão deixando o ser humano muito mais doente do que o normal. É por isso que é bom ficar velho. Você sabe que velho tem uma vantagem. Qual seria? A vantagem do velho é você falar porque quando você fica velho, É verdade. Quando você fica velho, você descobre que todas aquelas coisas que toda a ansiedade que você tinha na juventude, que é comparação. eu preciso agradar todo mundo. Verdade. Eu quero agradar né? todas as pessoas, porque eu sou tão bacana, o mundo precisa ser... Quando você fica velho, você descobre, você fala, cara, sabe quem gosta de mim? 2, 3, e olhe lá. Tá ótimo. E olhe lá. Então aí quando você descobre isso, você fala, bicho... Isso é bom. Eu não preciso ficar correndo atrás. É que o resto é ruim, viu? Mas você sabe que eu entendo que o ser velho, né, a experiência... Não, é velho mesmo. Não é bom. Inclusive quem você comparava não tá mais aí. Não é bom ser velho. Mas isso é uma coisa boa. Que a maturidade, talvez, é o que isso é uma traz coisa boa. Essa percepção mais afirmada. Mas se a gente for mais, vamos dizer assim, observador, observar mais as coisas, você consegue ter essa sensação de tranquilidade, né, que é a palavra que você usou do tanto faz, um pouco antes. Porque você observa que realmente não tem como todas as pessoas gostarem de você. Se você se importar com a opinião dos outros, você nunca vai viver exatamente o que você para você viver, a sua própria história. Então, essas pressões, na verdade, que hoje colocam, se você ter essa maturidade, você já se livra de um monte de ansiedade, de um monte de preocupação, de um monte de coisa que, na verdade, só tira o nosso foco do que é real, do que é tangível e o resto passa. Então, mas pra você é difícil, porque você é um cara que você tenta levar pras pessoas, né, uma palavra bacana, um negócio bom. Que nem hoje a gente tava aqui fazendo o programa, até o Mota falou, só foi notícia ruim. Sim, só bucha. Cortisol aqui à vontade. Porque... muita notícia ruim, mas é o que está na pauta, é o que está acontecendo. Sim. Não tem coisa muito boa. Não tem como fugir, né? Não tem como você falar, vamos buscar a espiritualidade, que eu acho que é uma coisa que as pessoas tinham que correr atrás um pouco disso, né? Dentro desse cenário que a gente vive, o evangelho se torna ainda mais a boa notícia, né? Que vai trazer paz para o coração desesperado, que vai colocar os ideais corretos dentro do nosso coração, que vai trazer a luz sobre tudo aquilo que está passando na Terra. É como se você tivesse uma mudança de paradigma, mas não de história, mas de visão. Você observa as coisas de uma maneira mais diferente. Talvez essa maturidade que a idade nos traz, o evangelho acelera. Ele traz uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, você fala sobre pressões, sobre ansiedade... O mundo realmente está cada vez mais ansioso. Mas se você olha pela palavra, se você aprende a confiar no Senhor com mais veracidade da sua fé, se você desenvolve essa espiritualidade de uma maneira mais objetiva, você se torna naturalmente menos ansioso. Porque você vai compreender pela Bíblia que não tem como controlar o dia de amanhã. Você não consegue. Então, se eu não consigo controlar, eu não tenho por que me preocupar com isso, sabe? Eu não consigo dominar o meu próximo segundo. Eu não sei o que vai acontecer. Fome a gente não consegue. Quer dominar, nada. Quer controlar o mundo, não controla a fome. É verdade. A gente não consegue dominar o que o outro pensa. Mas o que você fala é o seguinte, porque tem o caminho dado, que é o que fala, né?
É o caminho da luz e o caminho da treva. Na tua visão, como que a palavra está influenciando? Se você acha que a palavra está chegando em muitos jovens por conta da internet, e como a palavra consegue suavizar essa questão da ansiedade e da depressão? Olha, a gente teve agora o período de pandemia e a busca por esses assuntos, né, com relação à fé cristã, ao evangelho, aumentou de uma maneira muito, muito absurda. Porque as pessoas realmente chegaram à conclusão que elas não conseguem controlar a vida de maneira sozinha, sabe? De maneira onde os fatores externos não intervêm. Então, eu acho que a pandemia foi um desses modelos de mostrar para nós quem nós somos de verdade. Que nós somos insuficientes, que falta alguma coisa dentro de nós. Então, quando a gente entende pela palavra sobre esse mundo que nós vivemos, eu acho que a segurança vem com mais clareza no nosso coração. A gente consegue ter mais paz de espírito, a gente consegue ouvir e filtrar com mais serenidade as coisas que a vida bate na nossa porta todos os dias. Como eu disse, não é que o evangelho te dá uma vida perfeita, longe de ansiedades. Pelo contrário, a vida continua sendo igual. Mas a perspectiva de analisar as coisas se altera. Então você vê alguém, às vezes, numa situação muito simples, mas extremamente feliz, porque existe algo dentro dela que a preenche e que faz com que o cenário, mesmo não seja bonito, sendo bonito aos olhos de todos, seja um cenário de paz. Então não tem muito a ver com o externo, mas com aquilo que está aqui dentro, sabe? Não importa onde você está, não importa o cenário que te cerca, se o teu coração está preenchido desse amor, dessa realidade, dessa verdade que muda, a sua perspectiva se altera sobre o todo. Igual, eu vi o programa, eu sei que é cheio de má notícia, infelizmente existe muita coisa ruim acontecendo. Tentando antecipar o que pode acontecer, o que não pode. Mas de uma certa forma, isso é o mundo. Agora, dentro do meu coração, essas guerras não podem entrar, elas vão permanecer lá fora. Mas elas não podem tirar a minha paz, entende? Elas não podem roubar o meu sono. E eu sei que isso é um desafio, é uma coisa complicada, porque depende muito do seu nível de imersão com essas realidades. Mas dentro de um plano geral, quando nós conhecemos essa palavra do evangelho, quando a gente entende mais sobre a falta de controle que realmente é o mundo, você tem mais paz, você tem mais segurança. Igual o Emílio falou, olha, descobri que agora eu descubro que eu tenho menos pessoas que gostam de mim do que eu imaginava. O evangelho já diz isso desde sempre. Então a opinião dos outros não pode influenciar o meu coração, senão eu vou ficar maluco, cada um fala uma coisa. A Bíblia conta isso desde sempre. Entendeu? Então, sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre ansiedade desde sempre. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, fala sobre a gente não temer, sobre a gente confiar, sobre a gente descansar, sobre a gente depositar nos nossos joelhos, nas nossas orações, aquilo que rouba o nosso sono. E ainda traz promessas sobre para quem faz isso. A Bíblia fala que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente aprende a descansar no Senhor, sabe? É uma paz diferente. É um livro muito legal. É um livro muito... E tem agora o que tá vendendo aqui. Aquele lá é bom pra dar pra criança olhar a tábua. Sim, eu dei pro meu filho, é muito legal. Aliás, essa é uma boa pergunta, inclusive da tábua, é como você considera... Todo mundo quer se conectar com Deus. Se você perguntar, alguém precisa de um conforto, uma resposta. Tem diversas formas. Você pode ir numa igreja, você pode ler, você pode rezar, você pode simplesmente conversar. Para começar a se conectar com Deus, qual que é o primeiro passo? Olha, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, acho que o método mais simples e mais fácil de alcançar o ser humano sempre é por aquilo que ele ouve realmente, sabe? Eu não desprezo nenhuma das outras formas, são todas extremamente importantes. E no fim, cada ser humano tem uma forma de captação e de aprendizagem diferente. Mas quando se trata de conexão com Deus, eu acho que existe um linear que interfere em tudo, que é quando você tem a sua própria experiência com Deus, sabe? Então você pode ler as experiências, você pode ler as histórias, você pode ouvir os testemunhos, mas quando você tem a sua própria experiência, o combustível da sua fé é completamente diferente, sabe? Certo. Então, por exemplo, eu tenho meus filhos, eu falo sobre Jesus, essa é a minha vida. Eu tenho 3 filhos. Então, todos eles, antes de dormir, eu conto histórias da Bíblia para eles, todos eles. Então, eu conto uma história de ficção que eu invento da minha cabeça e conto uma história da Bíblia. Mas alguns dias atrás, agora, meu filho João, ele ficou muito doente. E a gente tem um tratado de verdade, que só fala para eles a verdade. Então, eu falei para eles o seguinte, olha, filho, se você não melhorar, amanhã a gente vai no hospital. E aí ele falou, pai, fazer o quê? Tomar soro. E aí a pergunta que vem, dói? Eu falei, não, filho, dói, é uma agulha e tal.
mas você vai ter que tomar. Isso era de manhã, ele tinha vomitado a noite toda e tal. E aí ele falou pra mim, papai, tem outra forma? Daí eu falei, tem. Que é se o papai do céu curar você. Veja, isso é fé. Não é uma doutrina, porque é uma experiência. Eu não posso dizer que se você fazer igual, seu filho vai viver a mesma coisa, porque seria antiético e até mesmo herético por conta da própria palavra. Sim. Só que daí o meu filho falou, então papai, então vamos orar. Aí meu filho fez uma oração, ele disse, papai do céu, cura eu. E eu disse dentro do meu coração, Jesus, me dá essa oportunidade de te apresentar para o meu filho de uma forma que seja irrefutável na vida dele. E aí oramos, eu orei dentro do meu coração e ele orou também. E quando nós falamos o amém, ele mudou de cor. Nós vivemos esse milagre. Então hoje, se você perguntar pro meu filho sobre o papai do céu, ele vai contar essa história para você. Mas isso tem muito. Muito. Então, isso tem muito. Principalmente no momento. É, lógico. A fé você não precisa de prova. É isso, é o firme fundamento nas coisas que não se vê, mas que a gente crê de todo o nosso coração. Você sente. A gente sente, exato. Exatamente. Mas tem bastante gente com fé. Ainda bem que tem gente com fé. Porque se não tivesse gente com fé, meu amigo... Tem que rezar pra quem não tem a fé. Não, existe muita gente com fé e muita gente com sede de desenvolver a sua fé. Porque tem gente que deseja acreditar. Isso. No fundo da alma dela, ela diz, eu quero acreditar que isso é real. Mas às vezes ela não... Então, mas quer uma prova física. Ela quer uma prova física. Quer uma prova física, que é o nosso mundo. Ou ela quer conseguir provar. Sabe? O que é um ser humano comum. Que é uma selfie de Jesus. Que é uma selfie de Jesus. Acordar já é uma prova já do milagre. Que não é errado. Que não é errado. A fé, ela não é burra. A fé se pressupõe em inteligência. Você não é burro porque você tem fé. Então, às vezes, nessa questão do próprio ser humano de tentar desenhar as coisas, sabe? De tentar ter tudo parametrizado. Então, mas aquilo lá, é a segurança Todinho. que a pessoa quer ter e a certeza. Sim. O mundo hoje quer certeza de tudo. O cara quer certeza de ser feliz, o cara quer certeza do, sei lá, certeza que tudo vai dar certo na vida. Rico. Ele quer certeza. Ele quer certeza em 1 minuto. Certeza Rápido. de tudo. Muito rápido. E a incerteza é o que... Nem miojo, 1 minuto. E dentro disso, dessas certezas que a gente deseja, o evangelho não vai dar essa certeza. O evangelho não diz que se você for da igreja X, A, ou B ou C, você vai ficar rico. O evangelho não diz que você vai ter uma vida perfeita. A verdade, a paz que o evangelho nos traz, está muito mais conectada com a eternidade do que o próprio presente. Então, tudo que vem ao contrário, que vem com promessas vazias, não é o evangelho. O evangelho, primeiro, é o poder de Deus para transformar o homem e veio para nos salvar. Então, acho que essa é a realidade maior do amor de Jesus. Amar alguém como a gente, que é ruim, cheio de problema, de falha, instável, e para trazer talvez uma breve paz enquanto estamos nessa terra de maneira tão passageira e rápida. Mas é que o Cristo ele pegou o BO de todo mundo, né? Falou, não, esse BO é meu. Pagou o preço para todo mundo, para toda a galera, né? Toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ele que pegou. Esse é que é o negócio. Quando você assume a que é o que a gente tem. A gente quer ter a certeza, quer ser o dono da razão, sabendo que a gente é pecador e a gente é o mais fraco de todo. Então você precisa ter essa ligação. Senão você tá Se você não tiver essa ligação, sua vida não vai fazer sentido. Eu concordo. Você pode ter tudo na vida, se você não tiver essa ligação, você não vai sentir completo. Não vai ser nada. O Salomão falava isso. O próprio Salomão, o que foi o rei, o top do top. E já aproveitando o Salomão, se é possível, falar sobre vaidade, porque você colocou aqui, né, que tem várias... A fé, ela virou trending topics, né? Os coaches, você mesmo, rabinos. E tem uma coisa que é muito próximo, que acho que é do capeta, que é o ego. Você pode ser traído por ele. Como é que você faz, tendo milhões de seguidores, para separar isso e controlar? Porque você tá lá sendo atentado o tempo inteiro. Cara, a gente tem que ter consciência do que a gente faz, né? Então, qual que é a consciência que eu tenho? Que, primeiro, eu sou passageiro. Que, segundo, existem milhares de pessoas que fazem a mesma coisa que eu e que são, inclusive, até melhores do que eu. E o terceiro, a coisa mais importante do mensageiro é a mensagem que ele carrega e não o mensageiro. Então, eu, como mensageiro, sei que o que eu carrego, o que eu falo, é milhares de vezes superior a eu. Então, beleza, eu tenho 15 milhões de pessoas que me seguem, mas não me seguem porque eu sou bonito, porque eu falo coisas legais ou porque a minha rotina é incrível. Me seguem por causa da mensagem que eu carrego. Bonito. Então eles estão lá, não é pra ver o quão incrível eu sou. Pelo contrário, eu sou igual a todos.
Não muda nada, a gente vai no banheiro igual, a gente tem o mesmo problema. Não, a porque gente isso também tem confunde, né? ansiedade, a gente também perde o sono. É tudo igual, o ser humano é igual. A questão é a mensagem. Então, enquanto eu compreendo que a mensagem é maior do que o mensageiro e que mensageiros passam, a mensagem continua, o ego se torna sufocado. Porque você não consegue passar disso, sabe? É óbvio. A gente é tentado como qualquer ser humano. Tem dia que você tem a predisposição a pensar que você é importante, mas aí basta observar que se você for pro hospital, uma bactéria leva você. Exatamente. Então não importa, Exatamente. o ser humano é tudo igual. É, E precisa é a de Jesus da ideia, mesma né? maneira. É a ideia. Eu só tenho um problema, a minha responsabilidade é maior. Por que é maior? Porque se eu tropeçar, milhares de pessoas também vão tropeçar. Por causa da referência. Entende? Então, eu tenho mais cobrança. No meu caso, eu sou ainda mais servo de todos. Porque esse é o preço que a gente carrega. Então, a nossa expectativa dos outros sobre a gente é maior. Você tem que ter muito mais cuidado com o que você fala. Eu não tenho o direito de hoje, aqui no programa Pânico, falar algo que não seja bíblico, verdadeiro. Se eu falar algo, eu vou ser extremamente julgado. Por quê? Porque existe uma expectativa. Então, quando existem expectativas, a pressão é maior. Então, a minha responsabilidade, óbvio, é com a palavra, porque senão eu enlouqueço. Porém, o ego, ele é sufocado e, de uma certa forma, nossa responsabilidade, ela é maior. E quando vem esses julgamentos aí? E quando chega esses julgamentos que as pessoas vêm e falam assim, o que ele falou besteira aqui, isso aqui não tá na Bíblia, isso aí é coisa que ele inventou. Quando vem esses julgamentos, o que você faz? Você dá uma recuada e fala, não, vou entender o que esse cara tá falando, ou você fala, não, é o que eu falo mesmo? Morgado, eu tenho 33 anos de idade. E, cara, eu já apanhei muito já. Às vezes apanhei de maneira justa e às vezes apanhei de maneira injusta. Então, qual que é a forma correta? Você avaliar o que está sendo dito, que isso é importante, mas às vezes avaliar também quem está falando. Porque às vezes o interlocutor, ele se utiliza daquilo e a vida dele é polêmica. Então, não importa muito o que você fala, o que você se torna já irrita ele de maneira profunda. Ao longo dessa minha jornada, eu já errei. Errei várias vezes e vou errar outras milhares de vezes. De usar termos errados, de se manifestar de maneira equivocada, de tomar uma postura errada no momento errado. O que eu penso? Que tentar se justificar não é o melhor caminho. Mudar o coração, sim. Então, eu já usei palavras quando eu era mais garoto, que hoje eu não utilizaria. Já emiti opiniões que hoje eu vejo que não vale a pena. Então, a construção do caminho vai te trazendo maturidade para evolução. Porque antigamente veio o padre velho, veio o padre Marcelo e hoje vem pastores igual vocês que fazem palestra. É uma evolução do jeito de levar a mensagem também. E a galera confunde, né? Exato. Aí, bom, eu olho para a palavra sempre. Então, se eu entendo que eu estou errado, eu mudo meu coração. Se eu tiver que pedir perdão, obviamente eu vou pedir. Mas eu nunca brigo. Eu tenho pavor de briga, tenho pavor de confusão de internet, de vídeo-resposta, de vídeo-retratação. Falei pro Daniel. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu acho que nem funciona. Não funciona. Sim. Você já viu alguém se retratando? Você já viu os comentários de alguém que se retrata? Sim. Todo mundo diz a mesma coisa. É porque agora... Quem me conhece sabe. Não adianta. Ruim. Estou em desconstrução. Quem me conhece sabe. Não se justifique. Mude se necessário. Entendeu? E siga o caminho. Porque eu acho que a coisa que mais nos defende a longo prazo é os nossos frutos. Entendeu? Então os nossos frutos irão nos defender lá na frente se aquilo que a gente fez era real, se era de verdade. Então quando vem alguma crítica, eu sempre tento lembrar dos frutos. Tem dia que a gente tá mais fraco, tem dia que dói mais, a gente tem pai, tem mãe, tem filhos. Então tem dia que vem uma palavra muito pesada e aí você não tá num bom dia, então nesse dia que a gente não tá bem, eu não leio, eu fico distante disso, sabe? Assim, o que eu vejo bastante sobre os vídeos que você posta, os vídeos que viralizam, assim, na maioria das vezes, até os comentários, as pessoas elas acabam até fazendo perguntas que você já explanou ali, já deu a resposta, e coisas que você nem falou ali, eles estão te cobrando resposta. E eu vi que agora você tá com um trabalho na Netflix, que é justamente isso, a resposta. Eu queria saber um pouco mais do que é esse trabalho. A resposta, na verdade, como que nasce isso, né? Foi uma tour, nós rodamos o mundo com ela. A resposta é o motivo que faz as pessoas, às vezes, entrarem num vídeo, sair da sua casa para ir numa igreja, que é buscar uma resposta. Qual que é a lógica de tudo? Na verdade, o nosso maior problema não é a ausência de informação ou de respostas, mas de coragem para viver essas respostas.
Então, como um todo, o ser humano sabe de tudo. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sabe. Se você tem um problema no casamento, você sabe o que tem que fazer. Na maioria das vezes, o que você não faz é o orgulho que te domina. Se você tem problema com a sua vida com Jesus, sua fé, se você dobrar o seu joelho no seu quarto, você muda. E a gente já sabe. Então a resposta sempre vai ser Jesus. E o nosso problema nunca vai ser a ausência da resposta, mas de coragem de viver aquilo que a gente sabe. E esse é que é o negócio. Porque todo mundo sabe o que é certo. A gente sabe dentro da gente que é o Deus. Boa. Que é o Deus. O Deus dá pra... O caminho a gente sabe. O Deus dá o caminho pra gente. Só que aí vem aqueles pecados... A gente gosta de terceirizar também, né? Não, não é. Tem as lombadas. Tem as lombadas da vida. E aí que tá, você escolhe. Ou você vai pra treva, ou você vai pra luz. Tem um livrinho lá. Sim. Tem um manualzinho. Aí é com a escolha mais fácil sempre é a mais perigosa. A escolha sempre mais fácil é a mais perigosa. Então, o ser humano, ele tenta justificar aquilo que ele não consegue viver, né? Então, aquilo que para ele consegue vencer, então ele consegue empurrar na cara de todo mundo. E normalmente aquilo que ele não consegue, ele tenta dizer que não é verdade. Então, a Bíblia não é um livro para você ler metade dela. Ou ela é uma realidade como um todo, é um lifestyle e não só uma filosofia, ou então a gente sempre vai ficar patinando nessas pequenas coisas. E o mais louco que hoje em dia, porque tem essas redes sociais, você tá muito se expondo ali, mostrando sua vida, a gente não gosta de mostrar os nossos defeitos, não, os nossos vícios. A gente só mostra virtude. E você fica mostrando virtude, 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 quando aparece um vício seu, você fala, meu Deus, como eu tô envergonhado, aqui, né? E ficando envergonhado, porque a gente é humano e tá lá, né? A gente sabe que é o que falou lá, pô, que é o que Jesus falou, todo mundo é pecador, né? Todo mundo tem, né? Exatamente. Eu acho que isso também é o inimigo do ego, Daniel, porque você entender que você é alvo da mensagem que você prega e não só o portador dela, também te torna diferente, porque a gente é ser humano, cara. Eu também, eu sou sanguíneo, sanguíneo não, tem aquela parada de colérico, eu acho. Sim, colérico. Opa! Meio explosivo. Às vezes tenta resolver coisas com justiça própria. E a maior lição do evangelho é tirar a nossa justiça própria. Né? Ele tira isso da gente, esse direito que a gente pensa que tem de ofender, de atacar. Então, às vezes, quando você vê, você fez. Sim. E aí, meu lindo, volta. Que é o temperamento, te arrepende. Temperamento humano. Que é o impulso, né? É os impulsos, a gente quer normal. Eu tava agora no aeroporto aqui de São Paulo, essa semana, 4 horas da manhã, eu fui para o aeroporto. Aí eu cheguei na entrada para aquela salinha do cartão ali, para poder ficar quietinho. E tinha uma fila gigante aqui, já me tirou a paz, já fiquei bolado já. Aí eu cheguei, a mulher falou assim, infelizmente o seu cartão a gente não aceita. Mas eu fico a vida toda ali. Isso que era o Black, hein? Eu falei pra menina assim, minha moça... Eu passo toda semana aqui, dá aqui essa máquina que eu faço pra senhora ver. E aí, a menina do lado olhou pra mim e fez assim... Dave, é você? Aí você falou, não, Cláudio. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Jesus me perdoa, Senhor. Então, é normal do ser humano. Não é fácil não. Dave, obrigado pela sua presença. Assim. Ó, o Instagram dele, Dave Leonardo, quarta-feira estreia no YouTube a resposta, onde você vai poder acompanhar aí no aplicativo, né? Na Netflix. Na Netflix. Um momento aí que eles gravaram. Dave, obrigado pela sua presença. Sempre é bacana levar um pouquinho, umas palavras bacanas aí para nossa audiência. Obrigado. Obrigado, gente. Podemos chamar? Então solta a vinheta. No programa de hoje, o palestrante internacional, autor dos best-sellers A Vida é Feita de Escolhas, Por Onde o Amor Me Leva, Meus Pensamentos e A Bíblia Como Você Nunca Leu. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. O homem que largou a batina pelo amor da sua vida. Tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Aplausos para o Dalcides Biscalchi.
Ó, o Dalcides aí, ó. Aí está o nosso homem. O que nós vamos falar? Do que você vai falar da Bíblia? Espírito natalino. Que eu vi aqui. Estamos chegando no Natal. Esse clima né? de Natal, nossas famílias se encontrando, as coisas boas que podem acontecer, as dificuldades, as tretas, não é isso? Tem muitas, né? O que você quiser falar. Ótimo. Eu tô aqui pra ouvir. As tretas de Natal. E trago um recado, eu acabei de receber uma ligação do Sidney Oliveira. Sidney, nosso querido Sidney. E ele falou assim, Dalcides, fale isso. Mas diz que, assim, no momento que ele fala assim, agora é o momento. Agora o momento é o seguinte, nós vamos fazer uma parceria e Sidney falou assim que vai estar aqui também como patrocinador do Pânico. O Sidney. Opa, aí sim, hein? Sidney. Fazendo com que eu fale com o Dal, que é o meu A gente tem lá, a gente é representado pela, como é que chama? Walking. Como é que chama? Sleep Giant. sim. Você fala pra ele ligar Pede pro autorização. Sleep Giant. A gente é representado lá, né? Dois É o nosso contato comercial. É dois moleques lá do Paraná. Sei lá, tem que pedir autorização direitinho. Aí nós vamos fazer uma parceria com o Fale com o Dal e ele quer botar aqui no Pânico. Gente finíssima. Tem uma história bonita. Eu quero que ele venha aqui contar as histórias dele, que é uma simpatia, né? Um cara muito gente boa. É aquele comerciante antigo, né? Que a gente tem muito isso. Barriga no balcão, que a gente falou. Dessa, Bicho no balcão. Dessa geração. Você é outra que é uma geração, inteligência né? também, assim, é uma inteligência fora da curva, né? Sim, sem dúvida. Tino. Sem dúvida. Tino Sem dúvida. Agora queria falar do Natal aí, porque direto eu recebo vídeo de pessoas falando a respeito do significado do Natal e o que sempre vem à mente das crianças, principalmente hoje em dia, é o Papai Noel e não a figura de Jesus. Eu queria saber se, na sua opinião, está se perdendo esse real significado ou o pessoal está tentando resgatar ele? Eu acho que, dependendo da crença, e são muitas as formas, porque para alguns, por exemplo, Jesus é um profeta. Sim. Não tem esse significado do Filho de Deus. Dentro do cristianismo, nós temos assim, essa clareza na fé, na doutrina, que é o próprio Filho de Deus. Agora, eu entendo que o mundo está vivendo uma situação tão, assim, de tanta agitação, de tanta correria, de tanta descoberta de coisas novas. Talvez a gente esteja reposicionando a festa do Natal dentro daquilo que é a sua essência. Talvez menos pessoas celebrando o sentido profundo do Natal, mas na sua raiz, ou seja, naquilo que de fato tem um significado. Então eu vejo hoje famílias, por exemplo, fazendo uma oração antes da ceia. Coisa que talvez em outros tempos talvez não fosse tão comum assim. Então tem gente que se encontra apenas para a questão social, tem gente que se encontra para realmente celebrar o aniversariante. A gente acha que, pelos comerciais, talvez, na televisão, pela expectativa de tudo, todo mundo comentando, a cidade inteira enfeitada, o país, o mundo, talvez a gente alimente uma expectativa de um Natal onde tudo seja muito perfeito. E aí você encontra com aquele parente que você não se dá muito bem, você se encontra com aquela pessoa que você teve atritos durante o ano. Então, o Natal, em vez de ser um momento de confraternização, de encontro suave, acaba sendo um território de guerra. Essa é uma das Porque hoje em dia todo mundo tem que ser muito fodão, tem que ser muito bom, muito perfeitão. Melhor do mundo. Muito bacanão, muito legalzão. E o próprio Cristo, quando veio pra cá, falou, pô, todo mundo é pecador, todo mundo é... Humildeira. A grande característica é essa, exatamente. Que esse é isso que foi a pega do Cristo, foi essa. Falou, meu, aqui é o seguinte... Todos são pecadores. Só andava com a... ralé. A ralé. Ladrão. A ralé com fuzil. Com o burrinho. Entrou com o burrinho. Sim. Entrou com o burrinho, aquela turma lá, uma turma ruim. Ele falou, cara, a vida... E pegou o B.O. nele. Foi. Pegou o B.O. de todo mundo. Matou no peito. Bonita essa história, né? Ô, Emílio. É uma história bonita pra caramba. É que a gente a gente não tem muito... O significado é muito rico, né? O fato de nascer numa manjedoura, excluído do centro, e você tá ali desprezado, ali já sinaliza como é que vai ser a vida desse moleque. A hora que você tem, por exemplo, ali um contexto de marginalização, tem que pegar esse moleque nos braços, fugir, porque tem um rei que quer matar o moleque. E aí você tem, através dos relatos bíblicos,
uma curiosidade, né? O anjo diz: José, pega o moleque, sai correndo, porque senão esse moleque não vai sobreviver. Quer dizer, não é uma vida simples, desde os primeiros momentos. E isso eu acho que é uma grande marca do cristianismo. Por isso que o cristianismo está muito associado à cruz, a sofrimento, à perseguição. Assim foram os primeiros séculos do cristianismo. E o momento complicado lá, porque tinha Império Romano no meio da bagaça, né? Não estava tranquilo, estava muito pior do que nós estamos hoje em dia. Mas não tenho dúvidas A gente disso. só reclama de barriga cheia, viu? Hoje em dia, perto da outra época, a onde gente tinha guerra. só reclama de barriga cheia. É verdade. E como você consegue separar o material do espiritual para as crianças? Porque é uma delícia o Papai Noel, apesar de ser judeu, eu gosto de dar presente pro meu filho. E eu falo que o Papai Noel não existe, né? Porque eu sou judeu, eu falo que ele é um rabino disfarçado. Mas como é que você passa esse valor para as crianças que estão sempre nessa expectativa, né? Existem relatos na Bíblia sobre o Papai Noel ou é uma coisa da Coca-Cola mesmo? Não tem relatos na Bíblia. Alguns fazem uma associação com São Nicolau, que distribuía presentinhos e assim por diante. Mas eu acho que aí o mais importante é o seguinte: não adianta querer ensinar na noite de Natal alguma coisa. Ou você tem uma vida coerente ao longo do ano, e essa criança vai entender que esse presente é uma coisa importante, mas não é o essencial. Porque se você não estabelecer limites ao longo do ano, não é nessa festa de final de ano que você vai conseguir fazer uma mágica do seu filho entender um sentido mais profundo de alguma coisa. Uma construção. Exato, uma construção. Eu acho que é isso. Por exemplo, hoje em dia um fenômeno que me chama muito a atenção: crianças que são verdadeiros tiranos em casa. 5 anos de idade, alguém me falou agora esses dias, 5 anos de idade, decidindo onde os pais vão para as férias. Né? Aí fica difícil de você falar de humildade, de um menino que nasce, a importância de pensar no outro. Como é que você vai? Sendo que um menino de 5 anos está decidindo questões muito importantes dentro de casa. Mas aí hoje em dia não tem mais as surras educativas. Não tem. Você pegou, não? De mão. Na minha época, a surra boa, a gente ia... As surras educativas... Com a Havaiana. Não, a Havaiana. A Havaianinha cantava. De lado, com prego. A Havaiana, gente, você que é jovem, tinha que aparecer a marca. Aí você ia lá, se aparecesse a marca... Pai Tava educado. Deixa eu ver aqui, ele vinha com o chinelo, tinha que aparecer escrito aqui, Havaianas. Senão, não era educativo. Tinha que aparecer... E tinha gente que aparecia o prego, né? Porque já tava... Eu não estou defendendo isso, mas eu acho que é interessante o seguinte: as crianças precisam entender que elas têm alguma autoridade sobre elas. A sensação que eu tenho é que muitas vezes essas crianças, não é a questão do Natal delas entenderem o significado, não. É entender sobre a vida, né? Exatamente. Eu acho que é algo muito mais profundo e que muitas vezes os pais estão sendo verdadeiros, assim, bananas. Frouxo. Pai frouxo. Verdade, é isso. A sensação que eu tenho é uma perda total de controle. Por exemplo, uma avó dizer para mim, a criança diz para ela, não sabe nada. Aí a avó olha para mim sem graça e diz assim: são muito inteligentes. Não são inteligentes, é falta de educação, exatamente. E às vezes falta de surra mesmo. Não precisa ser da Havaiana, mas... Porque escada. Não, pô, a menina outro dia segurando o cabelo da mãe, porque a mãe não deixou ela numa festa, ela agarrou a mãe, ela batendo na mãe. Por que tá essa inversão de valores hoje em dia? É só pai frouxo ou tá faltando mais alguma coisa? Eu acho que há uma escola que não educa, há uma forma social de se valorizar determinadas coisas que eu acho que não levam a nada. De repente, essa criança, nesse vazio, ela se apega em algumas coisas. E aí você vai dizendo para a criança que ela é o centro de tudo. Ela é o centro da casa, ela é o centro das preocupações, é o príncipe. Somos criados, aí a criançada criada para ser... Isso. Para ser poupado, não adianta. Certa vez num joguinho, numa brincadeirinha, eu estava vendo lá, por que as unhas das mãos crescem mais que as unhas dos pés? Eu nunca tinha feito essa pergunta, nem sei se isso é verdade, mas depois fui pesquisar. Porque as unhas das mãos sofrem mais impacto. As unhas dos pés são mais protegidinhas. Talvez seja isso. É o bolo para bater, precisa crescer. Se você não despertar responsabilidade nessa criança, por exemplo, criança de 5 anos já pode guardar os brinquedinhos.
Agora, Tá você vendo, pega Zuc? e não liga filho e é deixa ali. Imagina, mamãe tá aqui para servir. Então, não tem Natal que conserte uma não educação durante 365 dias. Então, mas é que filho hoje em dia é um ativo para o pai e para a mãe. Porque na nossa época, tinha um monte de filho, era criado que nem preá. Você conhece preá? Um cuidava do outro. Não, preá, bicho. Deixava solto. Preá, cresce assim, ele engorda, olhava tal. Tinha os Sozinho. preazinhos. Aí crescia. Hoje em dia o filho você tem pouco. Você tem 1 ou 2 e você compara o teu filho com os dos teus amigos. Então, se o filho do teu amigo tem o iPhone 14, você tem que dar o 15 isso pro aí. teu, porque senão você que se ferra, você projeta no teu filho a tua posição Frustração. social. Eu acho que é mais ou menos assim, que hoje em dia, como a família é menor, você fica meio que... compensando. Meio que querendo se perfazer. E uma a verdade é que você quer se perfazer muito seu filho em tem que ser relação... sua vitrine. E o filho é meio a vitrine do que você Do é. pai, Se você é bem sucedido, o teu filho também tem que ser. Eu acho que é assim. Eu acho que também tem muita culpa dos pais quererem que, porque passei por determinadas coisas, então eu quero poupar esse meu filho. É como se você tivesse uma culpa a ser resolvida através do seu filho. Eu vejo tudo isso e eu digo assim, nossa, mas que horas que a gente vai abrir os olhos e tomar consciência de que o Natal pode ser um momento importante, mas o Natal deveria ser o culminar de várias coisas estabelecidas. Por exemplo, disciplina, horário, autonomia, ao mesmo tempo autoridade. São coisas que a gente vai ter que, em algum momento da história, repensar. Mas foi esvaziado os natais em casa, se a gente vê aquela reunião de um monte de família, pela polarização política. A sua opinião, você é otimista ou pessimista nos próximos natais? Cada um vai fazer só o casal dentro de casa ou essa reunião vai voltar? Essa reunião, ela aos poucos vai voltar, mas ela denuncia uma coisa muito terrível. E acho que isso que é o ponto básico. Não, petista não venha querer... Não. Comer peru. Querer comer peru. Não vem comer minha picanha, não. Encher o saco. Encher o saco. Não vem comer minha picanha em casa que não tem, não, pra Vem você. encher o saco. Já vai tirar minha geladeira. Você entendeu, padre? Não vai Tudo ter bem. nem geladeira pra colocar o cuscuz. Vem lá o petista que agora vai cobrar 5 pau a geladeira. Vem querer tomar cerveja gelada em casa, não. Querer amizade no Natal. Entrar velho de Aí não. vermelho em casa Aí vai já- tomar voador. Aí já é um pouquinho demais. Mas eu acho que a gente deve buscar assuntos de convergência. A festa, fala sério, na festa de Natal, a confraternização de Natal, vai ter o cunhado que vai defender a bandeira X, bandeira Y. Vai. Mas eu prometo uma coisa, eu não quero isso pra mim. Então, assim, eu não vou entrar nessa. Nem vai no Natal, então. Como é que você faz? Você vai. Fica em casa. Não, você vai, você fica Bebe na sua, muito. você ri, você pega, Taca troca uva, finge demência. mais superficial. Você não entra em reta de colisão. Mas não porque tem graça. Aí não é Natal. Aí não é Aí você Natal. tem que brigar com uma cunhada folgada, sogra que Aí não não tem sabe se graça comportar. Eu gosto de Não, empurrar. até o você primeiro gosta faz de o L. empuxar a cadeira de roda. Empurrar a avó pra baixo da cara da Tudo tá Sammy politizado. Eu levo meu computador. Esse ano eu comprei o óculos. Pra eu... Tem mais uva passa no arroz, assim, aí, tá vendo? Tem mais uva passa, faz o L agora, aí começa. Não, É então, assim. Dá uma rasteira. mas tudo é questão de postura. Eu hoje escolho quais são as minhas brigas. A coisa mais legal que eu descobri nesses últimos tempos. A gente escolhe também Eu todos. hoje escolho qual é a briga. Ela vale a pena? Então eu vou brigar. Mas a causa tem que valer a pena. Eu não tô mais nessa de, não, já que não tem nada para fazer, vamos discutir, então vamos brigar sobre alguma coisa. Isso porque acaba desgastando emocionalmente. Depois eu vi, por exemplo, alguém que mandou num grupo de WhatsApp um chifrinho, por exemplo, de uma parente. E depois o pessoal não se fala até hoje. Vazou seu segredo. Vazou, a outra viu. Hoje eu digo assim, com tranquilidade. Tem que escolher as causas que você quer brigar, porque a briga tem que valer a pena. Você Pra falou minha uma coisa vida, mais mas eu legal, não quero- não é quero- individualizar. Quando tem muita gente, sai muita briga. Talvez é um Natal com menos gente, Uma é pessoa, melhor. talvez. Só com o Sammy. Só você e o Só peru. você e o E a árvore peru. de Natal. E ele vai brigar. E vai brigar com o peru. Vai rolar no chão com o peru.
Não, tudo depende se você quer entrar na briga. E tem gente que fala, não, eu quero. Né? quero, O Emílio tá falando, não, mas isso que é o legal. Se você acha legal, você pega e vai por essa linha. Eu hoje tô numa linha assim, precisa valer a pena. A briga tem que valer a pena. E ouvir. Cara, como é importante ouvir o outro, o parecer do outro, o jeito do outro. Essa história de querer classificar, esse aqui não tem nada de bom, aquele lá tá no inferno, aquele Sim, outro... exatamente. Isso já foi feito muito, isso não leva a nada também. Então a gente... Escolher a briga. Pô, escolher a briga, ouvir, o cara pensa completamente diferente de mim. Hoje eu sou capaz de gastar 5, 10, 15 minutos ali, ouvindo o cara que pensa diferente de mim. Meu, isso é de um amadurecimento interior e de um prazer interior, porque eu fui aos pouquinhos mudando também por causa do diferente, por causa da forma que o outro pensa e que eu não pensava. É porque você casou, padre. Você agora no relacionamento, você aprendeu, né? Você aprendeu. Você aprendeu. Finalmente. Eu ouvi muito. Ele já Você aprendeu não falar antes nada. o Mudou que de é, mestre. O que é o inferno na vida do homem. E você sabe... Tava com a batina tranquila. Não, a gente fala, a gente brinca muito aqui, mas você sabe que a Bíblia tem um negócio espetacular. Se você olhar lá na Bíblia, pega o provérbio 21:19. 21:19. Você pega o 21:19, ele fala o seguinte, ele fala que é melhor você morar, você viver no deserto. Tá escrito na Bíblia. Tá mesmo, Moisés. É melhor você morar no deserto do que casar com uma mulher contenciosa e irascível. Tá escrito. É isso mesmo. É melhor. Tá lá mesmo. Tá escrito. Tá, eu vi aqui. Tá escrito na Bíblia. Na Bíblia, é melhor você morar no deserto. Olha que morar no deserto na época. É passar sede, fome, mas sozinho sem sofrimento. Exatamente. Do que casar com do que você ficar com uma mulher desse... Olha que sabedoria. Isso é maravilhoso. Olha que sabedoria. Se tivessem lido isso... Se muita gente É porque pouca gente lê a Bíblia. Droga, me maquiei. É isso que a gente fala. Bíblia, tá aqui, ó. Nós temos aqui a nossa. Tem, tá aqui. Nós temos a nossa aqui, ó. Agora já passou maquiagem. Nós temos a nossa aqui, que é... A gente sempre lê. Se todo mundo lesse isso, não caía nessa história. Por exemplo... Não é isso? Você pode também se aproveitar de um outro provérbio. Assim, vale mais a pena você comer uma salada em paz do que carnes muito especiais num clima de briga. Verdade. Isso também é provérbio. No Natal mesmo. Sim. Então, você pode fazer a escolha. O que eu quero... não é tão importante. Mas essa da mulher é... Esse Natal eu vou ligar pro Rap e ficar sozinho. Tem umas, não é? É lógico, isso aí tá na Bíblia, a gente mal sabia. Peru individual. Ô Dalcides, eu quero que você passe agora, que fez muito sucesso da outra vez, aquele seu aplicativo. O aplicativo, Fale com Dal. O aplicativo é show de bola. A Paulinha põe sempre. É isso aí. Ela põe pra você rezar pra gente da audiência. Você sabia disso ou não? Sabia, e ela me escreve dizendo assim, você não acredita. E deu audiência mesmo. É ótimo. Isso aí é o seguinte, é um aplicativo, é muito legal esse aplicativo, é falecondal.com.br. Perfeito. Você entra lá, você manda uma sua pergunta e ele fala com você. Eu achei muito bacana. Tem gente, por exemplo, que vive uma grande solidão. Aí você fala assim, eu não sei com quem falar, fale com Dal. Eu estou precisando de uma orientação, fale com Dal. Através desse site você faz a sua inscrição e a partir daí, por WhatsApp, você vai dialogar. Se quer por texto, se quer por áudio. E a novidade é que a partir de janeiro, da segunda quinzena de janeiro, a Ultra Farma vai ser parceira. Opa, aí Sidney Oliveira falou, não se esqueça de falar que eu quero patrocínio dentro do Pânico. Boa, hein? Vou mandar um abração pro Sidney. Boa. Gente fina. Grande cara. Sidney, eu dar tchauzinho assim no final do programa. É isso aí. Pô, obrigado pela sua presença. Pra você, ó, deixa eu passar aqui mais uma vez o endereço pra você falar diretamente com ele. É muito bacana. O Dalcides também tem as redes sociais aí, que é simplesmente Dalcides. É isso aí. É isso, Dal? É. Boa. E quem tiver precisando, às vezes você fala assim, nossa, eu ando tão solitário, tô precisando de um amigo. O Fale com Dal é a sua possibilidade de ter alguém 24 horas por dia por WhatsApp para responder suas dúvidas, para ajudar você no momento difícil,
para levar momentos de espiritualidade. Por isso que se chama o conselheiro espiritual. Muito bom. E funciona, viu? Que a gente fez o teste aqui ao vivo. É bem bacana aplicar. Boa, é isso aí. Obrigado. Ó, eu vou fazer o break agora, Dedê? Yeah. É isso? Que beleza. Você vai morar no deserto? Vai casar. A Maitê que precisa poder. Entra lá, Maitê. Ô, Maitê. A Maitê que tá Provérbios 21, Provérbios 21, 19. Pode ler que funciona. Vai lá. Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. A maior rádio do Brasil. Agora com uma frequência só com os maiores sucessos de todos os tempos. As músicas que você quer ouvir em um só lugar. Your favorite classics plays here. Sintonize em 76,7 FM no seu rádio. Classic Pan, os sucessos que te marcaram. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente, porque nós somos independentes. Jovem Pan News, jornalismo independente. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro.
Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan. 3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já! Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, meus apoiadores, e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Ó os boi aí, ó os boi. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho à beira-chão. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Maria do Rosário. O boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Não foi meus boi não, tá ok? Brincadeira sadia aí, vamos. Vamos agora soltar a vinheta porque os nossos convidados aqui estão. Pode rodar. No programa de hoje, um debate pra lá de erudito e instrutivo. Ô, Baleia, eu não falei isso. Que isso? Boa, padre, é isso aí, padre. Tá valendo, eu não falei isso. De um lado, um teólogo e arqueólogo. Do outro, um geofísico e engenheiro. São eles, Rodrigo Silva e Sérgio Sacani. Boa! Fala, Rodrigão. Fala, Sérgio. Opa, tudo bom, Sacani? Tudo. Como é que tá? Joia, e vocês? Qual é o tema e subtema? É a fé contra a ciência, Emílio Surita. Vamos mas eu acho que aí não tem como. Não é. Como não? É o quê? Eu acho que é o Eu ponto pensei de que era vista se tem de ET, se não tem ET. O Sérgio defende que tem, eu defendo que não. Então, ET? então vamos tocar isso aí, já que o tema já tá pautado, o programa inteiro a gente falou sobre isso, sobre a revelação que falaram nos Estados Unidos. Eu queria começar da sua opinião. A minha opinião. A mesma pergunta que o Fuzil tava fazendo na rua. Você acredita mesmo? O cara foi lá. Você sabe que lá pôs a mão na Bíblia, jurou, tá jurado, lá eles levam muito a sério. E aí? Não, eu confesso Paradoxo que eu tava sentado lá de esperando e quando eu vi a chamada, falei, qual é o debate aqui? Eu tava falando com o Sérgio, quase toda a teoria da conspiração, para não dizer toda, tem o mesmo arquétipo. Todas. Seja na área da ciência, da religião, da política. É uma coisa que só eu descobri porque alguém lá do governo revelou. É um cara que morreu e entregou pro filho antes de morrer. É uma coisa que tá às 7 chaves e quando você pede uma evidência é um negócio assim meio nebuloso. Então assim,
descartar a possibilidade de vida fora da Terra, eu não posso, nem do ponto de vista teológico. A Bíblia não afirma a vida em outros planetas, mas não nega a possibilidade, porque fala muitas vezes dos Bnei Elohim, filhos de Deus em hebraico, e não se refere só a anjos, parece que são criaturas de outros mundos. Paulo fala de principados e potestades, Jesus falou que na casa do Pai, que é o céu, há muitas moradas. Então afirmo, a Bíblia não afirma claramente a existência de seres em outros mundos, mas não nega a possibilidade. Fora esse detalhe bíblico de possibilidade, tudo que mostrou até hoje, eu sou tremendamente cético. A gente faz piada porque realmente, assim, não tem nada que ligue. Mas sabe? tem uma questão, não que eles tenham vindo à Terra, mas existe o paradoxo de Fermi, que fala que é um paradoxo, porque fala a probabilidade é muito alta, que existem em algum lugar, porque vai para o infinito o número de planetas. Por outro lado, não há evidência de contato. Então, queria perguntar para o Sacani explicar, porque eu, como economista, não sei muito sobre isso, mas você... Legal demais, né? Não, eu tava conversando com o Rodrigo ali, né? As equações de Drake, né? Isso. Drake da Até música. pra falar pro pessoal, né, que não tá muito ligado nesse tema e começou a ver esse frisson aí, né? Pra quem não sabe, né, só dar contextualizada, o Dave Grush, que é o cara que ficava no meio ali do comissão, há uns 2, 3 meses atrás, ele falou num jornal chamado News Nation, nos Estados Unidos, que ele teve conhecimento. Ele nunca viu nada. Mas ele conhece pessoas que viram. Igual a Dilma. A Dilma falou isso. Ela respeita o ET de Varginha porque alguém viu ou conhece alguém que viu. É verdade. É a Dilma, é a mesma história. Se isso tivesse acontecido há 5 anos atrás, cara, ia ficar só nesse papo dele ter falado no jornal. Só que hoje, nos Estados Unidos, não. O governo americano montou um comitê para investigação de UAPs. Hoje, o OVNI, disco voador, ele acabou recebendo um outro nome, que é UAP, que é fenômeno aéreo não identificado ou fenômeno anômalo não identificado. Então ninguém pode mais sair falando qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa que o governo tem ou que o governo escondeu, o Congresso americano te chama lá para fazer um depoimento, que é o que aconteceu ontem. Exato. Então ontem esse cara foi lá. Então isso tem um marco muito importante, porque até ele falar para um jornal, tudo bem. Só que ontem, como disse o Morgado, ele colocou a mão na Bíblia. Sim. E lá é o seguinte, se você tá sob juramento e mente, 2 coisas acontecem. Você vai preso, ele pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. Exato. E pagar uma multa gigantesca. E aí começou, os congressistas estavam lá, foi muito importante também, porque vieram muitos congressistas que antes não tinham participado de outras audiências dessa, eles foram, foi transmitida para o mundo inteiro, foi uma audiência pública. E os congressistas perguntaram para ele, mas me diz uma coisa, você então afirma que tem nave capturada, que tem seres e tal? Ele falou assim, eu não vi, mas eu posso afirmar que o governo americano mantém naves capturadas... E corpos. Isso eu achei muito interessante. Ele falou corpos não biológicos... como que ele falou? Corpos biológicos não humanos. Né? Corpos não humanos. Sim. E não desse mundo. Porque não humanos, tudo bem. Podia ser um rato, por exemplo, um corpo não humano biológico. Um peixe, alguma coisa assim. Mas não desse mundo. E ele afirmou, e o que tá dando a grande bugada é que ele afirmou isso sob juramento. Isso é muito polêmico. Agora, tem a autópsia do ET, que é maravilhosa. Isso é um clássico, né? Mas já desmentido. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Porque isso aí tudo é teoria da... Por exemplo, a Terra plana também é outra bobagem que as pessoas falam. Mas isso tudo é um fenômeno da internet, porque isso é coisa de 1940, 1950, ficaram esquecidos quando vem a internet. Porque quando vem a internet, você põe homem à lua. Aparece tudo. E essas teorias estão no meio do negócio. Então é um fenômeno novo que muita gente provavelmente nem sabia que isso é uma coisa velha, não é? E acreditam nessas teorias que são bem antigas. Não é isso, né, Sérgio? Essa coisa mais recente que a gente está acompanhando agora desses WAPs, ela ficou muito famosa por quê? Porque ali em 2017, lá nos Estados Unidos é totalmente diferente, viu, pessoal? É muito difícil você entender. Mas lá existe uma lei de livre informação, que eles chamam, né? FOIA, eu acho que é, né? Freedom of Information e tal. Que qualquer um pode pedir documentos para poder investigar e tal. Um cara chegou a pedir esses documentos, pediu vídeos feitos pelos navios da Marinha e tudo, porque ele estava fazendo um documentário sobre avistamentos de naves e de coisa e tal. Isso vem desde a década de 40,
Só que agora, com esse negócio mais recente aí, tanto que esse tic-tac ele foi filmado em 2004, mas ele só apareceu agora por conta disso. Então, por conta de tudo isso, e começaram a aparecer várias outras coisas, que é o tic-tac, esse aí que estão mostrando, exatamente isso aí. Esse aí, que é, vamos dizer, é o negócio que deflagrou essa nova onda gigantesca que está tendo de tudo isso, o que fez com que o governo americano criasse uma comissão dentro do Congresso para poder investigar essas coisas. Então, lá você não pode mais sair falando. Se você fala, você vai ter que provar. Mas quais são as evidências científicas, por exemplo, que tem água em Marte, ou tem essa guerra espacial dos bilionários que querem lá explorar alguma coisa, o minério? O que tem de fato lá em outros planetas que interessa a humanidade? Então, é porque aí são duas coisas muito diferentes, né, cara? Uma coisa, quando a gente fala de vida em Marte ou vida no universo e tal, tem o lance da vida microbiana. Certo. Então seria algum micro-organismo que existe ali, e aí a gente vai em Marte tentar ver se teve as condições daquele micro-organismo existir. Carbono. Se teve água, se teve o carbono, se teve algum elemento e tal. Isso é um lado dessa história. Certo. Esse aqui nós estamos falando de um outro lado. Certo. Porque aqui seriam coisas muito mais avançadas. Como se fosse um extraterrestre mesmo. Como se fosse um extraterrestre. Tem várias coisas, vamos dizer, o outro lado disso, que é o que eu acredito Boa, que é o que eu quero saber. Tudo isso aí só apareceu em locais de treinamento militar. Então não é assim, você tá andando lá na sua casa e você filmou um negócio. Só apareceu em local de treinamento militar em momento em que estava acontecendo treinamentos militares. Certo. Então, pelos relatórios que eu já li, 3 relatórios que saíram sobre isso aí, a grande probabilidade é que tudo isso aí, na verdade, sejam armas. Sejam armas novas que os americanos têm e que eles estão testando. E aí eles não avisam. Porque como que eles vão fazer? Eu vou avisar pra você, nós vamos testar uma arma nova ali, você fica de olho. Não, eles colocam um negócio ali, geralmente, sem avisar pra tripulação daquela embarcação, pra ver se eles conseguem ir atrás, pra ver se eles conseguem detectar pelo radar e tudo mais. Então, assim, a grande probabilidade é que seja isso. Qual que é a preocupação do governo americano? Sim, pode ser arma, mas pode ser arma de outros países. Pode ser arma chinesa, pode ser arma russa. Olha porque só. não é só os Estados Unidos que desenvolve. Agora, a Rússia e a China também. Agora, não sei se vocês assistiram aquele documentário, A Data Limite, que o Chico Xavier já traz isso para um plano mais espiritual, falando de vida em outros planetas. Eu queria saber se vocês assistiram, se chegaram a assistir, que ele fala que realmente existem outras vidas que elas estão de olho para que o que aconteça aqui? Para que mantenha os planetas todos alinhados, que uma guerra com uma hecatombe, por exemplo, ia desalinhar. Então, tinha essa questão mais espiritual. Eu queria saber se vocês assistiram, o que vocês acham a respeito disso daí. Vai lá, Rodrigão. Do Chico Xavier, eu conheço a ideia. Tem um livro espírita chamado Evolução em Dois Mundos, que fala esse tipo de coisa. Do ponto de vista histórico, bom, se eu falar em religião, como eu me pauto pela Bíblia, aí já tem uma discrepância, porque o kardecismo, ele pega algumas coisas da Bíblia que são iguais, por isso tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e outras coisas são deixadas de lado. A Bíblia fala que haverá o fim, como eu falei, ela abre a possibilidade, não afirma, mas abre a possibilidade para Deus ter criado outros mundos, mas o dia do juízo final, Jesus colocou bem claro, ninguém sabe. Então não dá para fazer cálculo matemático e descobrir. Jesus dá indícios como estaria o mundo. Agora, voltando a essa questão da teoria, eu só tenho uma ideia um pouquinho diferente de vocês. Vocês falaram dos 40 e 50 para cá, mas a teoria da conspiração, ela existe de longa data. Eu estou tentando lembrar aqui aquele circo famoso de horrores, que até fez até um documento. Freak Show. Não é freak show, né? Tinha um nome, era um camarada que ele ganhava dinheiro só com coisas falsas. Ele pegava, por exemplo, sereia, costurava um corpo humano num peixe, falava que era uma sereia. É um circo dos horrores. Até fizeram um musical famoso da Showman. Tô tentando lembrar aqui. E então... Oi? Mas eu tentei... Exatamente, o nome de um camarada. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, as pessoas iam. Então já tinha aquele negócio, olha, é a sereia. E isso sempre fascinou. Se a gente pegar mesmo populações mais interioranas no Brasil, sempre tinha alguém que viu um curupira, um boitatá. Se você vai pra Índia, é os mitos de lá. E até interessante, eu como religioso estar trazendo isso aqui. É o do bambu. Porque
Porque nasce no bambu. Nasce no bambu. O Saci Pererê, né? Silvio Santos. Saci Pererê. Ou seja... Olha lá, ele tira sarrinho. Sim. É muito fácil criar lendas no imaginário e sempre aparecem testemunhas que viram. Sim. Às vezes é um vento que passou, sempre aparece. E basta basta um e começa. Lá realmente eu vi. E começa outro também viu, o caso das bruxas de Salem lá, que uma entrou em êxtase, depois todos começaram a entrar e tal. Então até interessante, eu como religioso estou trazendo isso aqui, que eu tenho que separar muito bem o que é um fenômeno realmente sobrenatural, permita-me colocar nesse... E o que é apenas uma teoria da conspiração que ganha então isso já vem desde o passado. E só para terminar minha fala aqui, Sandra, eu tenho uma preocupação diferente da de vocês. Você falou da preocupação do governo lá, sabe qual que é a preocupação que eu tenho? De agentes políticos usarem fake news para interesses próprios. Claro. A minha preocupação, o que teria por trás disso? O cara querer explorar, fazer o caos? Vou dar um exemplo. Vai parecer teoria da conspiração a população, que eu tô falando, controlar. Tá bom? Vai parecer. Um cara que quer uma guerra. Controle pelo medo. Exatamente. Tem que investir não sei aonde. Nero, de acordo com Tácito, colocou fogo em Roma, que ele queria outros motivos, e culpou os cristãos. E o que arrumou? Boatos que os cristãos, como na Santa Ceia falava, eis o corpo de Cristo, que eles comiam carne humana. Como os irmãos falavam de irmãos na igreja, que eles tinham incesto. E como foi o suficiente para colocar toda uma Roma acabando com os cristãos e perseguindo. Hitler começou a colocar vários boatos sobre os judeus e conseguiu convencer o pessoal a matar 6 milhões de judeus. Então eu tenho essa preocupação de políticos escusos tirarem proveito disso até assim. Com certeza. Uma guerra. Tem muito trouxa no mundo. Não, e é usado. A minha preocupação, sabe qual é? Que acho que devia ser todas as pessoas que aqui estão nos acompanhando, é salvar a minha alma. É isso que eu quero. Por quê? Porque a gente vive numa vida, a gente tem muito mais vício, e a gente sabe que a gente tem vício, tem o pecado capital, você vive lutando contra aquilo. A gente acha que a gente tem muita virtude, mas você para. Quando você olha a tua vida, você fala, caramba, eu tenho muito mais vício do que virtude. E eu vomito o vício, a virtude a toda hora. Eu só quero ter a minha salvação. É só isso, Rodrigão. É só isso que eu quero. Não quero ser o gostosão de nada. O que eu... meu amigo. Você sabe o que eu tô falando. O que você tem de pecado. Me tem. Pega o WhatsApp do Sam. Não sou eu, não. Porque a gente é cheio de pecado. A gente vê o pecado diariamente, o tempo inteiro. Muito bem. O que eu acho legal dos dois... O que você tem de pecado? Pega o WhatsApp e abre aí, bonitão. Se eu contar, perde a graça. Quem é Shirley? O que eu acho legal dos dois, porque como arqueólogo, você também trabalha com evidências e busca evidências. E eu queria saber porque assim, que Cristo existiu, que os outros profetas existiram, ok, eram pessoas. Acho que a grande questão, que é mais difícil de ter evidência, é provar algo sobrenatural que é divino. Sei lá, a Arca de Noé, o que abriu o mar e que não foi um efeito natural, climático. Os dinossauros. Vai vir dos dinossauros. Dinossauros de Cristo. É sempre essa conversa, eu queria saber o que tem de evidência de algo sobrenatural, como, por exemplo, a Arca de Noé, disso que eu... E aí, perguntar pro Sacani que também estuda isso. Porque eu sou economista, eu fico perto disso. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, antes da gente falar evidência, é bom a gente setorizar uma coisa aqui, que eu acho que o Sérgio vai concordar comigo. Dependendo da área que você está estudando, o método científico e o conceito de evidência muda. Sim. Por exemplo, ia ter um debate que a gente até conversou sobre isso. O que é a ciência? A ciência é só a ciência exata, só a ciência laboratorial? Você pode considerar, por exemplo, a psicologia uma ciência, Ciências a sociologia, sociais, né? ciências sociais. É uma polêmica. Mas se a gente pegar um espectro maior, que ciência é toda a forma humana de tentar descobrir a realidade... Não, mas quando é processo estatístico. Exatamente. Você falar, confiança é 98%. Exatamente. Como é que eu vou aplicar estatística, por exemplo, para falar se Júlio César atravessou o Rubicão? Não, provavelmente não tem uma evidência para isso. Exatamente, tem outras, mas se não tem evidência para isso, a pergunta é: eu vou agora cair no ceticismo puro
Ou eu vou falar assim, não, eu tenho que Pode encontrar existir. métodos que aumentam aquela possibilidade. E do ponto de vista da fé, eu tenho minha convicção. Do ponto de vista do estudo, eu trabalho igualzinho ele. Tudo aponta para quê? Você perguntar para o Sérgio assim, Sérgio, ele trabalha não é só com astronomia, ele trabalha com embaixo da petróleo. terra, eu tô ligado. Fala assim, Sérgio, mas vem cá, você tem certeza absoluta? Não, eu estou trabalhando com a verdade provisória. Tudo que eu estudei de fóssil, de petróleo, indica isso. Mas pode ser que amanhã surja uma coisa, eu vou ter que, talvez, não é jogar Muito fora bom. todo o modelo, mas dar uma atualizada, uma Rever, né? refinada, rever algumas coisas, Sim, você tá. entendeu? Funciona. Então, só terminando aqui para dar... Lógico. Então, a pergunta é, provas, primeiro eu não vou provar Deus pela ciência, mas probabilidades. Isso. Os métodos que eu vou usar para confirmar a historiografia bíblica são diferentes dos métodos que ele vai usar para descobrir fóssil de petróleo em algum lugar, petróleo fóssil em algum lugar. Então, assim, do ponto de vista histórico, a pergunta que eu faço, com os elementos que eu analiso um fato histórico, a ressurreição de Jesus é crença, é mito ou é realidade? E tem estudos tremendos sobre isso, você entendeu? Por exemplo, tem livros dessa grossura feitos em Oxford. Inclusive, você tem Wright, por exemplo. Wright escreveu um livro, Wright é um acadêmico de Oxford, 700 páginas, mostrando historicamente que a ressurreição aconteceu. Você usa filosofia, você usa história, você usa os relatos. Eu tenho critérios técnicos quando eu falo o seguinte, para separar o mito do milagre. E vou dar um exemplo, Anthony Flew, um dos maiores ateus que já houve nesse mundo, camaradas ateu, ele escreveu, quando eu estudei filosofia, que o Pondé foi meu professor, o tratado do Anthony Flew era a bíblia do ateísmo. O Pondé é meio ateu, né? Bem ateu. É né? ateu, É ateu, né? Mas a gente estudava o Anthony Flew. No final da sua vida, o Anthony Flew falou o seguinte, eu hoje acredito na existência de Deus e acredito na ressurreição de Jesus. Um cara desse não falou isso porque ele... sabe, suspirou. Tá no livro, Sim. pô, tá no livro. Mas acaba sendo uma experiência individual. Você que entende da Bíblia e de arqueologia, puxando o Sami aqui, pegando a história de José, filho de Jacó, das vacas magras, vacas gordas, que ele interpretou esse sonho. Você já viu alguma comprovação científica de alguma história bíblica ou você acha que é mais metafórica o que está escrito? Não, tem várias confirmações, mas eu vou resumir aqui para deixar o Sérgio falar também, que eu contei várias vezes e ele não falou da área dele. Vamos lá. Hoje, o percentual que eu tenho de confirmação histórica das histórias da Bíblia é superior a qualquer outro livro do passado. Legal. Agora é lógico, eu não vou achar uma pedra com o nome de cada personagem, porque a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Por exemplo, até hoje eu não tenho uma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Eu não tenho zero prova arqueológica da existência de Pitágoras. Tá certo? Zero. Então eu trabalho com... Eu não vou jogar fora toda a história da Grécia por causa disso. Eu tenho fragmentos que me dão um indício aqui. E da Bíblia eu tenho vários. Posso dar um exemplo, Emílio? Lógico. Por favor. Acabei de voltar de uma escavação arqueológica agora. Laquis. É que o pessoal pensa às vezes que o arqueólogo, ele tem alguns conceitos errados, que é o Indiana Jones. Sim. Né, misturado com a múmia. Sim. E quando fala arqueologia bíblica, até bom esclarecer isso, que o próprio Pirula admitiu que ele pensava isso, que a gente vai com a Bíblia numa mão e a pazinha na outra. Em um detector. Página 3. Porque você vai tentando confirmar, né? Com um viés de confirmação que a gente chama, né? É igual o cara assim, até quando o senhor bate na sua mulher? Quer dizer, essa pergunta eu já estou partindo do pressuposto que você bate. Não, a gente analisa o campo. Em que sentido que eu uso a Bíblia? Quando às vezes eu tenho uma cidade aqui, outra ali, aí o texto me dá um esclarecimento melhor sobre aquilo, como Stonehenge. Qual que é o grande problema de Stonehenge? Para pegar um pouquinho a área dele aqui. Aquilo eu posso falar que é um observatório sideral, eu posso falar que é um templo, eu posso falar que é uma casa, eu posso falar que é um túmulo, eu posso falar qualquer coisa, porque não tem inscrição em Stonehenge. Agora, se eu encontro uma inscrição da época, ela me ajuda. Sim. Então, com a Bíblia, vou dar um exemplo. Será que o pessoal pode colocar só uma foto? Lógico. Eu vou ser bem por esse aqui. Onde Coloca aquela foto. Demora um pouco, né? Demora muito. É. Mas você pode ler a Bíblia inteira que vai aparecer. Demora muito. A gente tá escavando lá em Laquis. Qual é a foto? Ela vai achar lá. Eu passei pra ver a foto da latrina, Bia. Quando passar lá, você vai. Então põe lá. Vou colocar. Certo. Eu tava escavando lá em Laquis. Tá certo. Uma cidade. Laquis é uma cidade. Não, não é essa foto aí. Não é essa. Não é essa. Pode passar por você. Deve ser coisa do Sérgio. Aí, ó. Não. Não é. Voto. Vai que vai achar. Vive assim. Iniciar programas. Aí o que acontece? Na porta da cidade de Laquis, se acharem ali, eu mostro pra vocês, a gente encontrou, esse não foi esse ano, foi no ano anterior, mas a gente estava escavando. Encontramos lá um altar pagão.
Sim. A gente sabe que não era do Deus de Israel, que era de Baal, pelo formato e tudo mais. Certo. Igual você sabe se o carro é de fabricação japonesa ou alemã. E esse altar, do lado dele, estava uma latrina. Uma latrina. E a latrina não tinha esgoto. Para que alguém ia colocar uma latrina na porta da cidade, perto de um altar? Não faz sentido. O que tá fazendo aquilo ali? Não, tem várias interpretações Sacrifícios. também. Pois é, sacrifício, qualquer coisa. Mas aí, quando eu vou na Bíblia, a Bíblia, aí nesse ponto que o texto me ajuda a esclarecer. Ah, boa. Certo. Porque quando eu vou aqui em 2 Reis, capítulo 10, versículo 27, diz assim, fala da restauração que Jeú fez ao culto verdadeiro a Deus. E fala assim, também destruíram a coluna de Baal, o altar de Baal. E derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até os dias de hoje. Olha lá, meus alunos escavando. Isso na Bíblia. É. Então, isso aí tudo só tá na alunos Bíblia. O cara encontrou É que é na Bíblia. As uma pessoas... latrina do Eu lado. sei, mas a E tá ciência... escrito. É, depois disso aí, isso aí só pra vocês notarem os alunos do NASP. Ó, o Alba. Aliás, eu mando um abraço para todos os alunos da pós-graduação do NASP e os alunos da Bíblia comentada também. Isso. A gente escavando aí alguma coisa, mas Bí- depois desse vídeo tem a foto que eu falei. Então, o Davi também, acharam, o Davi precisou em 1990, porque falava que a Bíblia estava mentindo. Exatamente. A Bíblia tem tudo. Não, mas isso Na não significa Bíblia- que é sobrenatural. Não é sobrenatural, mas tá na Bíblia. Sobrenatural. Que a Bíblia é Evidência. Não, é porque a minha pergunta foi... Não, porque todo mundo quer prova. Por procede. exemplo, deixa eu fazer uma pergunta Instagram agora. de Jesus. Vou fazer por saber se Jesus é verificado. É, que Eu acredito em eles Deus. são muito arrogantes, esse Quem? velho. Não, porque Esse ele falou que a velho? minha- velho. Ô, louco! Respeita o Abrão, irmão. Esse velho, Abrão. Deixa eu ver. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora. Nosso oráculo. Falam que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos a centelha de Deus. Se você assistir qualquer história dos chimpanzés, eles são muito parecidos com a gente. A formação, a política, as famílias e não sei o quê. Mas eles não têm essa centelha, eles se aproximam muito da gente, tanto é que a gente se reconhece e fala, mas não são humanos. A religiosidade é um fenômeno que você só encontra na raça humana. Isso, é a centelha. Por exemplo, aqui temos 2 exemplos de pessoas extremamente que têm um talento, que receberam de Deus. Por exemplo, vou perguntar agora pro Sacani, já que a gente tá falando de... Vai lá, Sacani. O homem mandou aquela Viking, que foi lá para Marte em 1976. Certo. Que não tinha nada. Lembrou até a data. Tinha telefone de disco. Eu assisti outro dia um documentário. Aí você fala, meu, aqueles caras da NASA, eles têm alguma coisa especial. Por quê? Porque esses caras têm alguma coisa de Deus aí para mandar um negócio, mas muito rudimentar aquela coisa que eles fizeram, sentaram. Você sabe muito mais do que eu. Aquilo, cara, é a prova de Deus. É a prova que Deus existe e a gente é a semelhança dele para sair daqui e ir lá para Marte buscar nem sabe o quê. E aí? Ah, boa interpretação. Não é boa interpretação. Não, tem muita gente que fala essa interpretação é interessante mesmo. Assim, o Rodrigo sabe, a gente já falou, né? Eu sou ateu mesmo e tal, entendeu? Mas eu entendo a sua colocação, né? Muita gente fala assim, pô, por que você vai fazer lá em Marte, né, cara? Então tem aquele negócio, o ser humano, ele é explorador, cara. Se não fosse isso, a gente não ia estar aqui agora, porque ninguém ia ter enfiado dentro de um navio lá e falar, cara, o que será que tem daquele outro lado lá, né? Deixa eu ir lá ver o que tem. E aí apareceu, descobriu e toda a história que vem e não sei o que, né? Então, muita gente leva para esse lado aí. Não, mas como é que você explica o seu talento? Que você é um cara muito especial. Eu? Não sou especial. Lógico que é. Quem te deu essa sabedoria? Não, cara, mas aí eu já vou mais pro lado lógico do negócio, de estudar. Sim, mas muita gente estuda, muita gente tem. E não é brilhante. Mas não tem. Você tem a teoria da floresta escura? Por exemplo, sensacional. Que é maravilhosa. Aliás, se você pudesse nos explicar essa teoria, e aí a opinião do Rodrigo em cima dessa sua teoria, porque ela é fascinante. Boa. Puxou os dois. Floresta, a gente fala, a floresta negra, né? Que tem até coisa a ver com o que o Sam perguntou antes do paradoxo de Fermi, né? O paradoxo de Fermi, a grande questão é, onde está todo mundo? Onde está todo mundo aí? Então, para responder... Todo mundo, seres de outros mundos. Extraterrestres. Para responder,
criaram um negócio chamado a teoria ou a hipótese da floresta escura. É um negócio muito legal. Imagina, nós aqui, seres humanos, que você vai entrar numa floresta escura, de noite, tudo escuro. Você não vai entrar fazendo barulho, concorda? Certo. Você vai entrar devagarzinho, tentando ninguém te ver e tal, não sei o quê. Então falam que é exatamente a mesma coisa. A floresta, ela pode estar cheia de ser. Tem aranha, tem escorpião, tem cobra, tem onça, mas ninguém, tá todo mundo quieto. Por que tá todo mundo quieto? Porque você não sabe o que aquele outro ser quer de você. Será que ele quer ser seu amigo? Será que ele quer te matar? Será que ele quer te roubar as coisas que você tem? Seja no caso aí de civilizações, o pessoal fala muito de energia, entendeu? Então será que é melhor a gente ficar escondido aqui, quietinho, entendeu? E não colocar a cara, porque se eu colocar a cara e alguém me descobre, esse ser pode me atacar. Então essa que é a hipótese da floresta escura. E aí, ligado a ela, tem o sinal UOL. Vocês conhecem o sinal UOL? UOL. O sinal UOL foi um sinal que um grande radiotelescópio nos Estados Unidos, lá na década de 70, detectou. No meio de todo o ruído que tinha, um astrônomo encontrou ali algo que era meio coerente. Só que esse sinal ele nunca mais foi repetido e nós nunca mais encontramos nada. Sabe qual que é a ideia disso aí? Às vezes, quando a gente tá... Imagina a gente lá na floresta. Sim. Você fala assim, caramba, será que tem um bicho ali, cara? Deixa eu dar uma chacoalhada nesse galho aqui. Se ele mexer lá, eu me recuo. Falam que o sinal UOL seria isso. Alguma civilização teria mandado essa mensagem, sabe que a gente captou ela e falou, caramba, captaram nossa mensagem. Tem alguém aí, vamos ficar escondido aqui. Sim. Então, pela hipótese, né, ou pela teoria da floresta escura, não adianta, cara. Nós nunca vamos encontrar ninguém, porque ninguém quer colocar a cara para ser descoberto por outra civilização. É uma das explicações aí do A única coisa que eu acho Fermi. interessante isso, e sem nenhuma demagogia, é legal conversar com o Sérgio, eu achei muito legal conversar com o Pirula, porque a prova maior que ele respeita é que ele tem aqui comigo. É que quando fala teoria da floresta negra, tudo bem, beleza, eu posso falar disso em qualquer centro, até na física. Mas se eu falar da hipótese de existirem anjos, vão rir da minha cara. Lógico que tem, porra. Você entendeu? O velho já chegou na não, voadora. Não tem. Você não tem anjo da guarda. Tem, te sim. protege. Ah, não, Tem. não tem. Já Ninguém tem. Beleza. Porque a floresta negra é uma coisa que tá imaginando e tudo Sim. mais. Agora, por que eu não posso legitimamente falar disso dentro da universidade? Que a nossa questão é dentro da universidade. Não, isso é coisa para a sua religião, fala lá. Sim. Se eu falar da floresta negra dentro da universidade, mesmo que nada disso seja empírico, comprovável, beleza, eu posso até fazer uma tese doutoral sobre isso. Mas se eu falar sobre anjos, você é execrado. Agora, eu acho que a pergunta do Sami, ela faz sentido. Eu aplico para responder sua pergunta um método parecido com o dele. Quando o Sérgio vai explicar assim, olha, isso aqui foi fundo de mar. E se eu for cético e perguntar assim, mas me dá uma prova, uma fotografia desse mar. Você já nadou nesse mar? Não. Sim. Você tem uma prova? Não. Conhece alguém que viu? Não. Mas como é que você sabe que aqui foi Igual fundo aquele de cara mar? da escolinha do professor Raimundo. Exatamente. Né? Você filmou, você trouxe. Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Duvido olhou, né? Como é que você sabe? Não, porque aqui há indícios de que a água passou por aqui. É o que falam da água em Marte. Isso. É o que falam da água em Marte. Há indícios de canyons e tudo mais. Então, com Deus, e a questão é a mesma coisa. Eu não vou ter uma prova, uma fotografia da ressurreição, Exato. DNA de Jesus, mas eu vejo indícios de que esse Deus passou por aqui. E quais são esses indícios? Eu, pela arqueologia, não vou provar que Deus existe. Não vou provar que a Santíssima Trindade está lá no céu. Pela arqueologia eu não provo o anjo. Pela arqueologia eu não provo nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu posso, pela arqueologia, verificar se as histórias que a Bíblia conta são reais. E se essas histórias são reais, a teologia, que aí é a fé, que se sustenta nela também será. Dou um exemplo. Muito bom. Eu consigo, pela arqueologia, comprovar que uma profecia foi feita muito antes do seu cumprimento. Sim. Aí aquela coisa que é na sua área da matemática. Tem muito dos profetas. Tem muitas que não Tem foi muito dos comprovado. profetas. Qual que não foi? Não, Nostradamus previu. Não, tô falando de Bíblia. Que Nostradamus. Lene sensitivo. Não, peraí. A Márcia é sensível. Calma aí, Akinator. Segura aí. O Akinator tá calma. Ele não acredita na Bíblia, ele acha que é uma pegadinha. Existe Eu odeio essas pessoas que falam o seguinte, eles chegam e falam o seguinte,
A Bíblia é feita para enganar vocês. Não Como falei se não tivesse uma puta civilização 3 mil anos atrás. Como se os egípcios não tivessem existido, não fossem inteligentes. Como se os Mas judeus ninguém fala Lógico que que não- fala. Não. Fala que é uma Não. pegadinha. Fala, é tudo mentira. Quantas o que religiões tem no Eu mundo? acho que não é isso? Não, vamos lá. Quantas religiões tem no mundo? Um monte. A Bíblia... Vocês desdém do livro. Cristã tem uma linha. Mas você tem os budistas, tem os hinduístas, tem outros Mas o mundo que vêm inteiro, com outras teorias também. E muitas vezes, ao aceitar essa religião, o mundo judaico-cristão, você está refutando as outras, porque elas não são Mano, lá concomitantes. vem ele querer agora do Pyongyang, Motumbo. Nós sabemos Motumbo. Porra, do Motumbo. Mas o Nostradamus não era também profecia? Não, Nostradamus é outra Não era coisa. da Bíblia Deixa eu judaico-cristã. contar uma mas coisa é. aqui. Eu estava no Egito com um grupo. E eu conheço mais ou menos o perfil de alguns ali em fronteira. O camarada queria trocar uma nota de $100 por uma de 50. Certo. Ele ficou comigo assim, porque ele já me conhece, eu tô assim, pede o seu grupo. Aí eu li Maquiavel, o Príncipe, só pra deixar o cara assim. Eu falei, gente, olha, ele tá pedindo uma foto, ele tá querendo dar uma nota da 25 de março aqui, que o grupo entendeu. Porque eu não vou querer criar confusão, vou voltar lá, o cara não vai. É uma nota de 25 de março aqui, gente, ó, $100 troca por 50. Todo mundo entendeu que a nota era falsa, você via. Boa. Tá Sim. certo? Então, aquela nota era falsa. Então, como é que eu sei qual que é a falsa e a verdadeira? Primeiro que a falsa imita a verdadeira. Mas o fato de existir a falsa não me exime de procurar a verdadeira. Sim, nossa, boa. Então, o fato de existir Nostradamus e Companhia Limitada não deve me colocar numa posição como falar o seguinte, não, é tudo falso, pelo contrário. mas não há- Já é por isso que eu faço a separação entre as centúrias e a Bíblia. E concordo com você. Você sabe o que diferencia nós dois? É apenas um Deus e um livro. O Deus da Bíblia e a Bíblia. Porque se não for o Deus da Bíblia e a Bíblia, eu sou tão ateu como o Sérgio, tão agnóstico como você. Aí, ó. Pensando no Sami, pensando no Emílio, pensando na Bíblia e na nossa origem judaica, cristã, Deus apareceu algumas vezes para Abraão, para Moisés, e ele não apareceu mais. Ninguém é obrigado a crer. Por que Deus não aparece mais, na sua visão? Olha, boa pergunta, excelente pergunta. Obrigado, vou embora. Obrigado. Jesus, Tchau. que era judeu acima de tudo, é bom pontuar isso. Jesus dizia, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O mundo está ficando cada vez mais distanciado da luz. Então, Deus hoje... Lembra que eu vou pegar uma carona que ele falou aqui. Eu não vou aparecer assim que vai... Porque senão o outro vai me descobrir. Vou fazer uma paráfrase disso. Hoje o mundo está tão distanciado de Deus e das coisas do bem que se Deus aparecer como ele apareceu no Sinai, vai fulminar todo mundo. Olha isso, cara tá com parabéns. fogo nele. Você tá entendendo? Agora ele Graças aparece ao de Senhor, outras obrigado. maneiras. Parabéns, Deus às é. vezes aparece no anonimato. Às vezes Deus aparece num pequeno milagre. Boa. Aliás, eu posso até aproveitar esse segundo aqui para fazer uma coisa, Emílio. Não é demagogia, não. O programa aqui é muito divertido, a gente ri, brinca. Sério. Mas existe um momento da seriedade também. E eu, quando você estava doente, eu orei muito por você. Pô, obrigado. Eu mandei pro pessoal uma mensagem aqui, eu falei assim, olha, fala pro Emílio. E eu trouxe um presente para você. Eu queria trazer para todo mundo aqui, mas esse presente aqui, Emílio, é significativo. Porque são algumas coisas lá. Eu rodei agora um documentário sobre o Líbano, chamado Rotas Bíblicas. Depois você assiste, tá na NT Play. Legal. E não tô fazendo merchan pra ganhar dinheiro, eu não ganhei nada com esse documentário financeiramente, mas ganhei experiência. Foi nesse documentário que eu mergulhei lá, que eu contei aquela história de tiro pra vocês. sim. Tem lá tudo direitinho. Eu vou lá, eu vou nadar pra ver os peixes Com a do Aline Mar Israel lá. Morto. E, Gente, agora, só terminar aqui, isso aqui é importante. Eu trouxe pra você, a Novo Tempo mandou pra você, como eu orei por você, tem um kit aqui que tem algumas coisas Pô, pra obrigado. lembrar o Oriente Médio e, inclusive, uma Bíblia também. Boa. Que já tá virando quase um padre aqui, viu? Um pastor. E espero que você goste, mas, Emílio, falando sério, Pastor piadas cabeça. à parte, Pô, eu tem tô bastante. muito feliz de estar de volta com você aqui, mano. Porque, Pô, estamos aí, estamos A aí. gente pediu muito a Deus por você. E você acha que Deus Coração. não entra nessa equação? Isso aí. Que ele Bom, colocou acho no negócio, as Não pessoas é? que trabalham comigo. É Deus, cara. Viu? É Deus. Falei pro Sacani Eu acho aqui que é, com a pô. E assim, deixa eu só fazer uma perguntinha. Pô, obrigado. Senão, vai lá. Você gosta, tem Ó, que Bíblia. Olha, Não, bonita. essa Bíblia Essa é do Indiana Jones. Essa é bonita. Originalmente era pra ter um chapéu, mas o chapéu não chegou a tempo, aí só veio a Bíblia. Bonita, legal. Obrigado. O Alba obrigado pergunta. mesmo. Alba quer saber. Existe uma questão que é discutida muito hoje, o Sacani e Rodrigo, que é a questão de a Bíblia é anti-ciência.
E a ciência... Eu queria que começar até pelo Sacani. Sacani é bom. O que você acha disso? É exatamente isso? Quem acredita na Bíblia é contra a ciência? Porque existe hoje essa dicotomia. Eu acredito na Bíblia, eu sou contra a ciência. Então, eu já falei isso aí várias vezes, né? A gente até falamos disso aí. Cara, existe essa visão totalmente errada de que, por exemplo, assim, o cientista, primeiro que ele tem que ser ateu. Não tem nada a ver, entendeu? Aliás, tem muitos, talvez a maioria, não sei, a esmagadora maioria não seja, entendeu? Eles acreditam em Deus, acreditam, são religiosos e tal. Eu falo, por exemplo, do meu orientador de mestrado e doutorado, ele era monge budista, cara. Monge budista. Caraca. E era um dos maiores o maior pesquisador na área que eu tenho meu doutorado e tudo. E ele era monge budista, entendeu? Então, essa é uma visão meio errada que as pessoas têm, né? De que o cientista, ele não pode, por exemplo, o cientista não pode ter uma fé. Ele pode ter, entendeu? O que ele não pode deixar é que a fé interfira nas coisas que ele está pesquisando, na pesquisa que ele faz e tudo. E não são todas as pesquisas também que estão ligadas. Então, às vezes, o cara pesquisa uma área... Por exemplo, eu pesquiso petróleo. E se eu acreditasse em Deus, numa coisa nem interferiria na outra, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o lance é tentar separar o que o Rodrigo falou até, né? De você separar a fé, a crença, né? De você fazer o experimento e tudo mais. Então, às vezes o pessoal fala assim, o cientista, você acredita na teoria das cordas? Cara, eu não tenho que nem acreditar e nem desacreditar. Eu vou lá e vejo. Se ela tiver teoricamente tá certinho e tal, pode existir. Só que aí o cientista, ele precisa de uma coisa observacional. Então, assim, tanto que hoje os prêmios Nobel, hoje, principalmente o de física, ele é dado para dois grupos. Um grupo teórico, o cara que teorizou aquilo lá, que tá beleza, teoricamente tá perfeito, e um grupo que fez o experimento para observar aquilo. Porque enquanto você não fizer o experimento para aquilo que você teorizou, fica só numa teoria que a gente chama. Então, assim, para mim não tem nada disso, entendeu? Eu tenho vários colegas que são religiosos. O James Webb mostra a criação do mundo. Como você não colocar o que ele tá mandando e o que já recebeu? Como não colocar Deus naquela criação, tudo daquelas fotos que vocês estão recebendo? Aí é que você não pode fazer, cara. Tá vendo? Entendeu? Tá vendo? É reprovado. Vai deixar quando você analisa, por exemplo, pegar uma foto do James Webb com aquelas galáxias lá, aquilo lá tem toda uma coisa, uma física por trás, uma astrofísica que também o homem que fez aquilo lá. Você sabe, bicho. Você sabe que aqueles caras tinham uma centelha. Se não é Deus... Se não é emprestado por Deus. Se Deus não empresta aquilo, o cara não ia fazer. Porque esse telescópio é uma coisa espetacular. Mas esse exemplo que o fuzil deu é muito bom, porque às vezes eu posso pegar a foto do James Webb, vamos supor que eu fosse um cara totalmente religioso. Em vez de eu olhar para o lado físico, astrofísico daquilo, eu colocaria a fé em cima e falaria, tá aqui, ó. Pronto, Deus criou tudo isso aqui, tá pronto, tá desse jeito, entendeu? Então, a diferença é essa. É você pegar essas coisas, o mundo natural, que a gente chama, né? As ciências naturais, que acaba tendo muita ligação com o lado religioso, mas se você... por acaso seja religioso, tenha uma religião, acredite em Deus e não tem problema nenhum, isso eu já falei, entendeu? Cara, o pessoal fala assim, você é ateu, quer dizer que você quer contra os caras. Eu não sou contra ninguém, cara. Quem sou eu pra ser contra alguém? Você tem a centelha. Quem sou eu pra ser contra alguém? Cara, se o cara quer acreditar, aquilo lá faz bem pra ele, cara, tá excelente. Por exemplo, esses telescópios, isso é espetacular. É espetacular, porque, você tinha lá o Hubble, que era o velho, né? Você tinha o velho que fez com a lente maior. Porque colocavam, porque desfocava. E era meio míope e tal. Aí o cara fez o Hubble, que teve que arrumar aquilo. O astronauta lá. O cara falou, puta, errou o negócio. Aí, alguém rezou pro anjo da guarda. Mas quando dá desgraça, não é anjo da guarda? O quê? Não. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Por quê? Não. Não é o diabo. Só tô querendo entender. O universo... O universo que a gente vive, ele não é nem bom nem ruim, ele é indiferente a gente. Ele é indiferente. Ele caga pra gente, o universo. Agora, Deus não. Isso, Deus está nos olhando. Você entendeu? O universo, ele não liga pra gente. O universo não tem sentimento. Agora, Deus... A minha área, ela é um pouquinho... Não que eu não faça essa separação, mas por eu trabalhar com história do Oriente Médio, história bíblica, a minha área entrou em intersecção, mas uma intersecção legítima. É como se eu fosse especializado em arqueologia da Grécia.
Eu ia estudar a Ilíada de Homero, eu ia estudar essas coisas, tá entendendo? As religiões gregas. Então, como eu estudo arqueologia bíblica, no meu caso, essa dicotomia eu não posso fazer porque eu estou estudando o universo da Bíblia. E eu aplico isso na teologia e tudo mais. Mas vocês entenderam que é uma questão de método, por né? exemplo, alguma coisa nas suas escavações que contradiz o que está escrito em alguma passagem da Bíblia, E aí? você vai pegar o que você viu. Vou pegar o que eu vi, vou dar um exemplo. Quer que eu dê um exemplo concreto para não parecer que eu estou só fazendo de... Eu tenho um problema com um texto bíblico e tem uma possível explicação para ele, mas como falei, possível. Sim. A Bíblia, se você olhar, fala que 600 mil hebreus saíram do Egito, fora mulheres e crianças. Se a gente jogar uma média de 3, 4 pessoas por família, eu estou falando em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Só que a conta não bate. Porque Jericó era um negócio desse tamanho. Como é que 2 milhões de pessoas vão cercar Jericó? Como é que eles passaram por estreito ali? Como é que passaram pelo Mar Vermelho? A conta não bate. O Egito, na época, tinha 4 milhões de pessoas. Como é que a gente sabe essa estatística? A gente randomiza pelo número de casos e tudo mais. Como é que eu explico? Não fecha a Folha de São Paulo fez uma possibilidade que alguns colocam é que a palavra Alep, em hebraico, pode significar 1000, família ou clã. Então, de repente, pode ser que aqueles 600 ali sejam 600 famílias ou 600 clãs. É uma possibilidade. Agora, uma certeza absoluta, eu não tenho. Então, com a Bíblia também eu trabalho com hipóteses. Vou dar outro exemplo. Quando encontraram toda a dinastia dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Mas a Bíblia diz que o último rei da Babilônia era Beltesazar. Mas é Nabonido, não tem no Beltesazar. Só muito tempo depois que encontraram um tablete no Museu Britânico lá, da oração de Nabonido, onde ele pede oração pelo filho dele, Beltesazar. E o Nabonido estava fora de Babilônia quando ela foi atacada pelos persas. E quem estava no comando era o seu filho, Beltesazar, que morreu. Mas se não fosse esse achado arqueológico, eu falaria assim, olha, a Bíblia diz que é Nabonido, que é Beltesazar, mas a arqueologia diz que é Nabonido. Eu não tenho uma explicação. Entenderam? Entendi. Eu não falo assim, é mentira da arqueologia, teoria da conspiração. Aí que passa o ponto. Então a gente vai trabalhando também com verdades provisórias e assim que a gente... E só uma última coisa que eu lembrei aqui para responder a vocês. A única diferença entre mim e o Sérgio, e aí eu tenho que concordar com ele da mão, é que quando chega nesse aspecto da nossa divergência, nós saímos da ciência. Nós vamos para o lado da filosofia. A questão do cientista que crê em Deus do que não crê em Deus é a mesma. Você olha para o fenômeno e fala, isso aqui está acontecendo assim, 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 assim. Um fala, eu não preciso de Deus para explicar isso. O outro fala assim, não, mas isso não pode ter vindo do acaso. Rodrigo, agora, deixa eu... Peraí, só essa é a diferença. Mas a gente saiu do experimento, foi para a filosofia. Eu queria... Tá uma discussão muito de comadre. Eu queria pôr... Não vem não. Sim. Não vem não, Buda. Não vem não, baleia. O Buda. Agora o Buda quer falar. Vai mostrar o padre, mano. Não, deixa eu... O padre Kelmo aí. Deixa eu colocar fogo aqui que eu queria saber. O que você acredita piamente que é um milagre divino e o Sérgio pode refutar e falar assim, não, isso aí é uma coincidência científica. Tem alguma coisa? Vocês já falaram sobre isso ou não tem? Não, a gente nunca conversou, não. Então vamos tacar... Quero tacar pau na conversa aqui. Vai lá! Você deu uma pauta que eles não têm. É coisa louca. Eu vou pensar que vocês saem da negócio que eles não pensam. O Sérgio deve ter alguma coisa que a Bíblia fala assim. Eu vou dar um milagre. Ah, falaram que isso foi milagre. Ele falou, não, mas isso não é milagre. Isso aí é uma coisa já vou dar um milagre aqui, então. Vamos lá. Você não vai esperar... vai surpreender você, meu exemplo. Vamos lá. O milagre da existência. Por que é algo ao invés de nada? Porque o quê? Porque é algo ao invés de nada. O universo é um milagre. E nós também. Que é milagre, só justificar porque que eu dei esse exemplo. Sim. O milagre é justamente uma coisa, mesmo quem for ateu vai concordar com essa definição. O que a gente chama de milagre é uma coisa que surgiu ou que aconteceu, que quebra todas as explicações lógico-científicas e você não tem explicação, se chama de milagre. O camarada tinha um câncer, tava pra morrer, eu fui lá, orei, no dia seguinte o câncer desapareceu do camarada. O médico, ele pode ser ateu, ele falou o seguinte, ó, do ponto de vista da medicina, eu posso dizer que ontem eu fiz a radiografia, ele tava com metástase. Isso. Hoje não tem mais nada. Milagre. Como eu sou ateu, vou falar que eu não tenho explicação, mas como eu sou também um observacional, eu vou admitir que ontem ele tinha câncer com metástase, hoje não tem. O que aconteceu, eu não sei. Mas eu testemunho o caso. E se você quiser chamar isso de milagre, pode, porque é algo que foge à lógica da explicação. Partindo desse pressuposto, eu posso dizer, a própria origem da vida
e do universo com toda a sua complexidade é um milagre. Tendo Deus ou não tendo Deus. É uma coisa que foge a qualquer explicação científica. Por que nós estamos aqui tendo essa conversa? E aí, sobre Sérgio? Sérgio já pegou a calculadora aqui. E aí, você acredita em milagre? Se a calculadora resolver, tá fácil. Não, mas o Sérgio sabe. Acredita em milagre, Que Sérgio? se você for pegar a nossa existência, por que a gente tá aqui? É um Por que que a milagre. gente- É um milagre, porque Como explica? é tanta coincidência que tem que ter na bagaça, tem Aí, que ter ó, tanta não falou coincidência milagre, no cara. mundo. Então falou duas coisas. Então, eu sei. É tanta coincidência, mas é um milagre. Mas muita coincidência desse jeito Deixa é ele Deus. falar. Sim. Deixa Porra, o Sérgio falar. Você acredita em milagre, Sérgio? Não, eu não acredito em milagre. E, por exemplo, a vida, né? O surgimento da vida. O surgimento da vida, sim, é um negócio complexo pra caramba. A gente não sabe exatamente como a vida começou. A vida nossa aqui, como que ela começou. Pode ter, tem uns experimentos, né, que foram feitos lá na década de 60, que pegaram ali os aminoácidos bem básicos, colocaram o raio ali, né, deram uma descarga elétrica e viram que aquilo ali começou a se combinar. Pode ter sido desse jeito, a terra, num determinado momento, você tinha pocinhas, onde você tinha água e esses elementos, e tinha muito raio. Então isso pode ter disparado, dado o início, as células começaram a se reproduzir e tal, não sei o quê. Tem a explicação da panspermia, que a gente chama, que boa parte dessas coisas foram trazidas por asteroides, cometas que bateram aqui. A vida, cara, é tão discutida. A água, a gente não sabe qual é a origem da água na Terra. É um negócio que é complicado da gente entender. Milagre. Existem várias hipóteses, se você pegar cada uma, elas não explicam a quantidade de água que a gente tem. E é um negócio que tá aí, a gente tá tentando entender. O início do universo também é um outro grande problema que a gente tem dentro no caso aí da cosmologia. Tô falando de áreas diferentes aqui, tá? No caso do universo, a gente tá falando da área da cosmologia. Mas dentro da cosmologia existem explicação. O pessoal fala muito do Big Bang, né? Toda hora. Porque o Big Bang... Só para lembrar pro pessoal que o Big Bang é um modelo que a gente tem que se adapta melhor com as coisas que a gente observa. Teoria do padre, né? Foi desse jeito? É um padre que bolou, né? O Lamartre, né? Jorge Lamartre que bolou ela, resolvendo as equações. Não é que ele bolou, né? Ele pegou as equações de campo do Einstein, resolveu elas e viu que com elas você conseguia ir para frente e para trás. Aliás, um negócio muito legal que ele fez. Só que é só o Big Bang que tem? Não tem, cara. Tem várias. Tem umas 5, 6 outras hipóteses para o início do universo que algumas coisas se encaixam, outras não se encaixam. Então, como que o universo age? A gente não sabe. A gente tá nesse estudo e tudo mais. Aí que é a nossa diferença. O Rodrigo, ele acha mesmo que pode ter sido uma coisa, um milagre que aconteceu e surgiu tudo. Eu já acho que não. Que existem condições dessas moléculas, dessas partículas com energias e tudo mais, que vão surgindo as coisas. Surgem os planetas, surgem Só uma coisa rápida, só uma concordância com o Sérgio aqui, só para afinar aqui a coisa. Milagre não é passe de mágica. Sim. Milagre é autoria divina. Deus, para mim, por exemplo, ele não precisa quebrar as leis da física para operar um milagre. Ele pode usar leis desconhecidas. Agora, se eu falar uma bobagem, que você me corrige, porque eu estou falando de uma área que não é minha. Se você pegar as leis físicas da física quântica, ela bota de cabeça para baixo algumas leis, gravidade, por exemplo. Então eu não preciso, o fenômeno da física quântica não precisa quebrar as outras, são leis paradoxais que convivem. Então o milagre não é abracadabra, pum. Sim. É Deus usando leis desconhecidas. A partir desse princípio, aí só um detalhe para refinar aqui, eu, como observador de todas as hipóteses que ele colocou, todas elas têm um ponto em comum, que me levam a crer diferente da descrença. O camarada estava batendo os raios lá nos aminoácidos, mas tinha alguém batendo o raio. O raio não bateu sozinho. Exato. O modelo lá, a vida veio do espaço. Mas e quem colocou lá? Então, a ideia filosófica, não é científica, é que qualquer desses modelos apresentados tem que ter um agente para provocá-lo. Esse agente eu chamo de causa primeira, Deus. É que a só prova isso. de. É a nossa diferença. A falta de prova não quer dizer outra coisa. Mas eu queria entrar na questão da profecia. Você falou Vamos falar das profecias da Bíblia. Eu conheço pouco, mas eu sei que a religião judaica fala assim: ó, em determinado momento vai vir o Messias e vai salvar um mundo. Tá certo. E muitas profecias, você fala assim: não se verificou. Não é que verificaram o contrário, ainda não aconteceu. Aí o cara fala: não, mas
Pode acontecer daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Então é a mesma coisa que falar, eu vou fazer uma profecia que vai vir um elefante gigante que vai engolir o mundo. Ei. Aí você fala assim, não, isso não aconteceu. Eu falo, não, mas pode acontecer. Então é uma questão assim, se você tem até o infinito de tempo para ela se realizar, probabilidade é grande. Você não consegue refutar. Mas tem uma coisa, agora eu vou entrar na sua área, que é estatística, embora é uma área específica da estatística que a gente conversou, sim, mas como plano geral. Tudo que os estatísticos falam já aconteceu? Não, e por que você continua acreditando na estatística? Porque tem coisas que eles roubam dados. Cara, deixa eu te falar. Em Harvard saiu agora. Saiu agora. Semana retrasada, tá em todos os jornais. Os caras lá da tua universidade manipulam os dados. A cientista que ganhou prêmios, ela vai lá, mexe nos dados. Você já deve ter lido isso. Eu já vi Vê se Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu tentar explicar. Não vem não. O Sami quer falar o seguinte, é só a última provocação. Desculpa você estar viajando. Não, quero explicar a estatística. Se vocês não deixarem com todo respeito. Você ficou meia hora falando. Não, mas eu tô tentando explicar. Deus, depois eu vou explicar no Instagram. No paraíso, ele não queria dar sabedoria pro homem, certo? Para não comer a maçã, Adão e Eva. Agora o Samidana quer dar sabedoria para a inteligência artificial. Tá vendo? Essa é a minha pergunta para os dois, para a gente acabar aqui. Devemos dar a sabedoria para o homem ou não? Aí, Sérgio, eu deixo com você. Da inteligência artificial, né? Isso. Aí eu deixo pro Sérgio, que isso é muito inteligente pra mim. Cara, o negócio da inteligência artificial tá pegando, né? Cada dia, aquele dia que eu tive aqui, tava meio no começo, né? Por incrível que pareça. E em 2, 3 vezes o negócio tá explodindo num nível total. Cara, o que tá surgindo aí com esse lance da inteligência artificial, tá surgindo, como sempre, né? 2 grupos, vamos dizer assim. A galera alarmista, sim, que acha que é o fim do mundo, que acabou e que tal, e que vamos perder tudo e tal. E a galera super otimista, né? Então tem essas duas. Eu sou um cara mais do meio ali, cara. Tem muita coisa muito boa mesmo, cara. Na medicina, por exemplo, ele tá resolvendo muitos problemas, desenvolvimento de proteínas que estavam parados aí há 50, 60 anos, que só com inteligência artificial a gente consegue desenvolver. Desenvolvimento de medicamento. Médico hoje já usa a inteligência artificial para diagnosticar melhor doenças que existem. Por quê? Porque não é só aquilo. Às vezes você tem uma variável ali que ela tá bem escondidinha, que a inteligência artificial pega e o ser humano não pega. Usando a inteligência artificial para colocar a frase na boca do outro, e como que o outro vai desprovar que isso aí vai ser um negócio deepfake. Só que o deepfake, cara, ele tá num nível hoje que é muito difícil da gente detectar. Você precisa ter uma contra-inteligência, entendeu? Boa. Em cima disso. Então, assim, é muito bom, tem muita coisa boa. Tem que tomar cuidado com a parte aí que tem a galera aqui do Cerrado. Eu vou lá nadar no Mar Morto, nós vamos trazer peixe de lá. Pra vender. Pra mostrar pro Samidana. Eu vou pescar lá. O que o Isaías falou. É o Isaías, Não, foi Ezequiel. Ezequiel. Essa é outra coisa. A gente agora mergulhando lá em... A profecia. Essa é a profecia lá de Ezequiel, falando da cidade que ia ser inundada, as redes dos pescadores, que eu mencionei da outra vez. Aliás, falando em inteligência artificial, tem uma coisa legal da inteligência artificial. Vou falar legal ruim. Os escritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, eles só foram traduzidos por conta da inteligência artificial. Viu? Não que não só. Não, já tinha tradução antes. Agora a inteligência artificial está ajudando a ler partes que a gente não conseguia ler. Porque eles estão meio apagados, e não só dos manuscritos do Mar Morto, mas muitos tabletes. Mas não é inteligência artificial. Quem fez isso foi o homem. Foi. Você gosta de falar que é inteligência artificial, acho uma besteira. Qual que é o perigo? Inteligência. Quando eu estudei... O nome do bagulho. Eu tive que estudar. Inteligência artificial. Porra, quem fez? Podia ser liquidificador artificial. É o nome. Foi lá e falou... Você quer que chame do quê? Enceradeira tem inteligência dela. Enceradeira artificial. Enceradeira tem uma inteligência artificial. Pode chamar do que você quiser. Ela tá de mesa. Eu posso chamar isso aqui de inteligência artificial. É uma enceradeira. Deixa de ser, quem inventou a inteligência. O cara falou, cara, eu vou colocar um negócio que ele quer levar pra casa, a enceradeira. Agora, uma coisa boa da inteligência, nesse documentário que eu fiz lá sobre o Rotas Bíblicas,
tem a Novo Tempo colocou uma inteligência artificial que conversa com a pessoa ali. É legal isso. Então tem esse lado bom da inteligência artificial que a gente está querendo colocar até para estudar a Bíblia, para ajudar um homem, se fosse uma enciclopédia. Agora tem o lado ruim também. Então, eu mostrei pro Sérgio uma propaganda de um cara aí que não existe. Eu acho que a inteligência artificial, o cara falando que descobriu uma grande coisa no Egito em inglês. Vendendo o curso. E lá pela metade da coisa o cara fala, o meu amigo Rodrigo Silva, arqueólogo, Tá vendo, Rodrigão? tudo em inglês. Esse é o problema. Então, Sabe que gente, programou. olha, o curso real é a Bíblia comentada, é o esse é NASP, o aqui no oficial. Pânico você pode acreditar, o resto é ter de Varginha. Rodrigo, obrigado. Rodrigo Silva conversou com a gente. programa, Sérgio, hein? obrigado. Hein? Maravilhoso. Programa Obrigado, maravilhoso. tamo junto aí. Muito obrigado Valeu. pela audiência que nos Obrigado, acompanhou. Até Deus. estouramos aqui, os caras ficam bravos com a gente. bravos, ó. Mas a audiência maravilhosa. All the rock. É isso, Show. Dedê? Muito bom. Então eu vou fazer. Ué, não teve debate nenhum, só o Gordão tentou puxar. tentei. Puxou. Tem que voltar. Que é elite. É, alto nível. Eu já vi outra os dois elite. conversando. Vamos embora? O importante na vida também é ter fé. Sem fé, você não atravessa a rua. Andar Lembre-se com fé, disso. eu vou. Então tenha fé, Zuzu. Andar com fé, Fânico. Por isso que você é triste assim. Coitado. Que isso? Essa cara triste, não tem fé em nada. Então vamos. Nada ele tem fé. Ele fala, então prova. Ele acredita nas Eu cabras. acredito na rapaziada. Acredite, põe ele as cabras. Vou lá com as cabras lá. As do cabras. centro. Na rapaziada. Olha lá, ó. Vai fazer o sacrifício do bode agora. O sacrifício lá do bode expiatório. Vai jogar ele lá. Aí, ó. Olha o bodinho, o Isso Zé ele- Bodinho. isso ele reza. Isso ele acredita. É. No amor é do bode. ovelha, é a ovelha de Deus. Então, bodinho. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado. Desculpa a rede. Passamos um pouquinho do tempo, porque a gente ama vocês. Mentira. Tchau. Tchau, pessoal. A questão da ciência, da tecnologia e da inovação, porque ela transforma o mundo. Num país pacífico, como é o nosso, num país que pretende cada vez mais se desenvolver, considerando a capacidade de distribuir o seu desenvolvimento com a sua população, transformar o mundo significa necessariamente levar a cada uma das pessoas as melhores condições de vida. Adivinha o que eu quero com você? Adivinha. Quero um beijo, meu desejo é te ver. Quando a gente se encontra, só você não se dá conta que pra nós só tá faltando acontecer. Adivinha o que eu quero com você mesmo? É exatamente isso. É brincar de provocar sua paixão. Eu gosto de brincar, sim. E falar no seu ouvido. Preste bem atenção. Qualquer coisa sem sentido. Só pra ver qual é a sua reação. Ouve essa canção que eu te fiz. No meu coração tem um X, que é pra deixar bem claro que eu quero e preciso dizer. Hoje eu estou tão feliz. Se você quiser, vem me diz. Pra deixar bem claro o que eu quero. Adivinha. Você tem que adivinhar o que eu quero com você. Tenta adivinhar. Se você não adivinhar, eu te falo. Te namora, te conquista, baby. Te namorar, te conquistar. Eu quero te namorar e te conquistar com toda a plenitude. Te namorar, te conquista, baby. Te namorar, te conquistar. É exatamente isso que eu quero fazer com você. Um beijo a todos. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. O melhor Natal do Brasil é na Havan. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.